Olá a todos, bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde nós discutimos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Rafael e as chances dessa eleição estão para o caos. Olha! Okay. Meu nome é Juliana e estatística serve para alguma coisa? Aqui é o Fernando e será que a estatística consegue prever de fato as eleições? Meu nome é Paulo, eu estou fazendo um modelo para prever as eleições e é possível a gente prever o futuro? Se você perguntar pra minha vidente, ela diria que sim. Depende do seu Pro moço do tempo. Pro moço do tempo. Que usa modelos estatísticos. Olha aí. Olha. Então, primeiro de tudo, né, apresentando o Paulo, nosso convidado de hoje. Paulo, pode se apresentar para as câmeras, pode fazer um jabazinho das suas páginas também. Tá bom. Meu nome é Paulo Hansi, eu sou doutor em distúrbio de desenvolvimento. Minha área é biologia, psicologia, neurociência. E uma dos pontos de especialização que eu tive foi com modelos estatísticos e a gente acaba usando isso para todos os lados, né? E aí, por conta disso, eu acabei fazendo um modelo para prever as eleições, que é uma coisa que aqui no Brasil está em falta comparada com os Estados Unidos, entre outros lugares. E aí tem uma página no Instagram chamada Como Previsto, é instagram.com/como.previsto. Acessem lá, a gente está publicando todos os dias que sai pesquisa, a gente põe a atualização do modelo. E a gente tá tentando prever quem que vai ganhar aí. Como assim tá faltando? E o G1 e o Datafolha? Antes de mais nada, se vocês quiserem achar a página do Como Previsto, estará nos comentários. Nós vamos deixar tudo lá para seguir a página, porque os modelos estão muito bons. E a corrida tá acirrada, e daqui a pouco a gente vai fazer até aposta nos modelos, nos pontos percentuais. Então, você falou do G1, né? Então a gente tem Datafolha, Ibope, entre diversos outros institutos, né? IPEC, inclusive. E o ponto, né, que eles fazem, eles não preveem, né, o que vai acontecer no dia da eleição. E essa é a grande mágica da coisa. Porque o que eles fazem é o seguinte, tá? Se a eleição, a pergunta que eles perguntam é: se a eleição fosse hoje, em quem que você votaria? E aí, hoje você tem um candidato. Mas isso não garante que no dia da eleição você vai estar no mesmo candidato. Então, algumas pessoas vão estar muito certas, outras não tanto. E tem essas mudanças. Então a gente vê, né, que, por exemplo, atualmente está por volta de 9% os votos válidos, os votos não válidos, né, que são brancos e pessoas que não sabem ainda. E uma das intenções é quando chega no dia da eleição que a gente consiga prever quem são as pessoas e para onde que elas vão. Então, o que o meu modelo faz, que é diferente de todas essas pesquisas de opinião, é que no dia que chega na eleição, que a gente tá falando o seguinte, tá, hoje as pessoas estão falando que elas vão votar em tal pessoa, que isso vai acontecer. No dia da eleição, o que vai acontecer? Então, a pergunta difere aí. Um exemplo, assim, que a gente pensou, né, imagina o seguinte, você vê um filme, né? Então, as pesquisas, né, elas são basicamente fotos da realidade no momento, né? Então, você vai fazer várias pesquisas, é como se fosse um filme. E aí, até que chega no final do filme, você vê quem ganhou. Agora, imagina o seguinte, imagina que você começa a assistir muitos filmes, muitos filmes. Quando você chega em um certo momento, você assiste o comecinho do filme e você já sabe o que vai acontecer no final. O meu modelo, ele faz isso. Ele analisou vários filmes, digamos assim, então a gente pega as eleições passadas como padrão, analisa cada uma dessas pesquisas, e ele fala, tá, quando estava dizendo que o tal candidato ia ter 26%, no final da campanha, no dia da eleição, ele teve 40 e poucos. Então ele vai fazendo essa estimulação, né, até que ele chega no dia e de fato ele tem uma previsão. Como exemplo, né, usando os padrões de 2018, né, o primeiro candidato ele teve 46% dos votos, né, e o meu modelo ele preveu 44%, então estava assim, muito perto, que foi bastante diferente assim, até das pesquisas de opinião um dia antes, né, que estava dando 40%, 42%. Então a gente tá... É um modelo que eu tô confiando bastante. Foi aquele lá que a gente olhou, né? Que tava tudo 99,9 de primeiro e segundo turno. Uhum. Tá. Então, tipo... Não, mas eu acho que o ponto principal é esse, né? Da diferença de como os modelos são construídos. Porque, pegando a sua fala e com um pouquinho que eu entendo de estatística, é justamente que o modelo da pesquisa que sai nos jornais, assim, ela é aquela pesquisa mais de associação no momento, né? Ela não aprende com os dados anteriores. E a maior falha é essa, né? Porque se a gente quer prever um comportamento, a gente precisa pegar um padrão anterior. Então, você, tipo, identificou um padrão de diferença entre o que é falado e o que é feito, tipo, nas... Isso, porque tem um fenômeno, né, que eles chamam nos Estados Unidos de turnover, né? Então, o que é isso? São pessoas que elas estão falando assim, vou votar, por exemplo, tal candidato. E aí chega no dia da eleição e ela fala, quer saber, eu tô com medo que o outro ganhe, eu não sei o que vai acontecer, eu vou votar nesse. É o vira-casaca. O vira-casaca, basicamente. E é um fenômeno comum, né? Então, se você pega em 2018, teve bastante isso, né? E outras eleições também, enfim. Então, isso é um padrão que a gente
que acontece? E o que acontece quando a gente tem essas pesquisas de opinião é que no dia a dia elas estão fazendo o papel delas, que é falar, nesse dia, o que aconteceria se fosse hoje? Só que o interessante, além da gente saber o que aconteceria se fosse hoje, é o que vai acontecer no dia, com base no que as pessoas estão falando que vai acontecer hoje. E aí a gente consegue dar essa especulação, né? Obviamente que é um modelo, a gente tem erros ali no meio, né? Mas a gente consegue falar assim, tá, naquele dia eu acho que vai acontecer tal coisa. E a gente consegue entender isso porque nas outras eleições a gente tem padrões. Então, principalmente no primeiro turno, né, a gente teve 8 eleições da redemocratização para cá, né? E a gente tem alguns padrões. Então, assim, normalmente a pessoa que fica em primeiro lugar, né, ela fica dentro de uma faixa. A pessoa que fica em segundo lugar, ela fica dentro de outra faixa. O terceiro e o quarto também tem similaridades, né? E aí a ideia é você conseguir entender esses padrões e aí você aplica para os dados que você tem esse ano. E aí, a partir disso, a gente está conseguindo, em algum grau, né, prever. Ciro Gomes vai pro segundo turno, né? Tá dando certo, né? Vai. Puta, pior é que ele deu uma entrevista falando, tipo, não, eu acho que esse ano eu vou pro segundo turno. Não, ele não fala que ele vai pro segundo turno, ele fala que ele vai ganhar a eleição. Ele falou assim que ele acha difícil ganhar no primeiro turno, mas que o segundo turno não vai dar certo. O maluco tem tipo 3% das intenções de voto. Queria ter essa autoestima, essa esperança, né? A esperança é uma coisa incrível, né? Detalhe que é o 4º ano dele concorrendo, né? No debate eu fiquei com muita dor, porque o maluco, tipo, não, é meu 4º ano aqui, eu não vou desistir. Só tipo, ele falar, gente, pelo amor de Deus, deixa eu ganhar vai se aposentar dessa vez. candidato. Deixa eu vou morrer daqui a pouco, deixa eu, por favor. O maluco vai se aposentar como candidato. Pois é. Mas, então, por que eu acho importante a gente tocar nesse assunto das eleições? Porque esse ano, principalmente, mas eu acho que desde sempre, cresce aquela coisa, e é um pensamento crescente no país, de que as pesquisas eleitorais não são péssimas, não mostram nada. E assim, para quem entende um pouco de estatística, até pelo que você está comentando, de fato, elas não mostram a realidade, elas são uma foto, e aí a gente nem entra na questão de, tipo, quem é a amostra perguntada, com representativa lá da população. Então, eu acho maravilhoso, porque a gente tem institutos de pesquisa de estados diferentes do país, tipo, não, nesse daqui tá dando 40% para um, 30% para outro. O outro, não, daqui deu 42, 39. É tipo, tá, mas quem é a amostra? Quem foi perguntado? Tem várias questões, né, dos institutos, né? Inclusive, existe fake news em cima, né? Porque é interessante pro candidato que não tá em primeiro que ele desmereça esses institutos, né? Mas assim, então, por exemplo, né, tem uma fake news que está acontecendo agora que é o seguinte, só assim, tal instituto em 2018 deu tanto por cento pro candidato e chegou no dia ele teve muito mais. Só que quando você vai pegar a pesquisa, esse é um dos grandes erros das pessoas. O que acontece? A pesquisa ela vai dar uma porcentagem que são os votos totais, ou seja, se você fala assim, tal candidato hoje está com 41%, é votos totais. O que isso significa? Que é 41% contando as pessoas que não sabem, branco, que falam que não vão votar, etc. Se você tira essa porcentagem, né, porque quando no dia da eleição você tira, então quando você fala assim, o primeiro candidato ficou 40% no primeiro turno, você está tirando essas pessoas. Então você vai ter essa variação. E aí o que as pessoas falam, eles estavam dizendo que tal candidato ia ter 33% e chegou no dia da eleição teve 40%. Mas é que você não tá pegando o voto, que é o que a gente chama de voto válido. Então essa é a primeira fake news. E isso, né, é o suficiente para você já começar a desmerecer, porque de fato dá uma margem grande de erro se você faz isso. Mas assim, isso parte, né, da ignorância das pessoas de entender direito a pesquisa, etc. Mas por que eu acho que elas são reais, né, assim, fingindo que não tem nada disso, né, não tem nenhum interesse por trás? Quando a gente faz modelos para predizer o dia das eleições, então assim, se a gente faz um modelo para 2014, para 2018, 2010... Os dados deles predizem o resultado. Então, o que isso significa pra gente? Estatisticamente dizendo, eles estão dizendo que esses dados estão apoiados em alguma coisa da realidade. Obviamente, tem margem de erro, óbvio. É o que você falou, as amostras, de vez em quando, elas vão estar levemente viesadas. Os institutos, eles vão ter erro, isso é evidente. Mas, eles são um dado realista. Eles são um dado, não foi alguém que chegou numa tabela e escreveu tudo aquilo e falou, tá ótimo, vamos lá. Não, esses dados, de fato, eles estão apoiados em alguma coisa. E aí, né, até quando você faz um modelo, por exemplo, esse que eu estou tentando fazer esse ano, a gente pensa, ok, o instituto ele vai ter algum tipo de erro, faz parte. Quando você faz uma amostra, né, você não tem como ter certeza, garantir 100% que ela não está enviesada. Então, no meu modelo, a gente coloca o erro que a gente espera que eles tenham, inclusive. Então, é uma coisa assim, a gente estudou as outras eleições, a gente viu qual era a margem de erro deles, que não é aquela margem de erro que a gente está falando do por exemplo, do 2%. 2%, não é isso, mas assim, eles têm um errinho comparado ao dia da eleição, a gente compara esses erros e adiciona no modelo. Então, a gente espera que o nosso modelo ele saiba que isso vai acontecer. Ele fala, o instituto ele tende a errar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, a gente muda essa margem. E tem funcionado, assim, os dados que a gente vê, né, então...
a sua pergunta, né? É real, os institutos, eles funcionam? Eles funcionam, eles têm integridade, né? E o grande problema, na minha opinião, né, é que vira uma questão política. Então, obviamente, se você não tá em primeiro, você não quer que seus eleitores falem, não, o meu candidato já era. Né? Então, eles desmerecem os institutos. E é parte do jogo, né, mas não é verdade, assim. Mas você acha que também... Porque pelo que você está falando, eu entendi que às vezes tem um problema da expectativa de quem vê o resultado da pesquisa também, né? De que a pessoa às vezes não entende o objetivo do modelo. Sim. E o que aquele resultado tá falando. E aí a pessoa pensa que a pesquisa eleitoral é tipo mãe de Ná, assim, falou que 40%, sei lá, chegou na hora, teve 48%, a pesquisa estava errada, sendo que a ideia é uma tendência, né? Então se a pesquisa tá falando, esse cara tá na frente, quer dizer que lá na frente ele tem mais chance de ganhar, não que vai ser por aquele percentual. Isso, exatamente. Então tem várias questões, né? Então como a gente pensou, é como se fosse um filme. Então a gente vai ter várias pesquisas, elas vão se atualizando. Um dos pontos que é interessante, né? Então, por exemplo, o que eu coloco no meu modelo, que é uma medida muito importante? Essa medida de tendência. Então, por exemplo, a gente tá vendo agora, nessa eleição, que tá tendo uma tendência, pelo menos até hoje, né? Do Lula, né? Ele tá começando a ter uma tendência de subida. Então, o que acontece? De setembro, quando começou setembro, até as pesquisas que a gente teve ontem, o que tá mostrando é que ele tá começando a subir. Isso, meu modelo ele vai pegar e adicionar. Então ele fala, se ele está subindo aqui agora, no dia da eleição, qual que é a expectativa de que ele suba até lá? O modelo, obviamente, ele é conservador, então, assim, esses eventos raros, ele tende a dar uma dificultada neles, exatamente porque a gente não quer falar assim, tem 100% de chance do candidato ganhar o primeiro turno. Não é assim que funciona. Então a gente sempre tenta ser bastante conservador no modelo, mas a gente coloca isso para tentar explicar como que funciona. Então, obviamente, você tem essas mudanças de pesquisa dia a dia, né? E a ideia é que você consiga entender basicamente, né, as pesquisas que estão trazendo são informações que vão mudando. E aí, esse modelo, né, o que é o ideal pra gente, é captar essas mudanças, captar o que está acontecendo, se tem alguém em queda, se tem alguém subindo bastante, e a gente adiciona no modelo a fim de tentar ver o que vai acontecer no dia. E nem sempre dá muito certo, né? Mas assim, os resultados que a gente tem tido até agora foram bastante satisfatórios. Eu acho que eu lembro do nosso professor de estatística, né? Que ele brincava que os modelos eles não são pra gente acertar mais, é pra gente errar menos. Exato, né? Então, exato. E aí eu acho que essa é a principal questão de quando a gente tá falando de como interpretar os modelos estatísticos, de que não é uma previsão 100%, né? Nenhum modelo vai te falar exatamente o que vai acontecer, ele sempre vai te falar uma tendência que aqueles dados estão levando para. E aí, o que eu acho muito legal é pensar, tipo, sei lá, a gente pega os dados antes do debate e pós-debate, aí quanto cada um subiu, né? Então, aí dá pra falar, desceu. Olha, tal pessoa foi muito bem no debate porque pós-debate os dados mudaram, e aí depois dando esses apontamentos, né? Então, exatamente, teve, né, o debate, esse primeiro que teve, né, que foram todos os candidatos, e aí você vê alguns candidatos que eram menores, né, eles tiveram uma subida, porque eles eram desconhecidos, e as pessoas se identificaram com eles, então você vê um aumento nas pesquisas, alguns mantiveram, outros perderam esses pontos depois, né, mas o que é interessante, né, traz muito dado pra gente, né? Então, a gente consegue entender o que está acontecendo naqueles momentos. Tem algumas pesquisas, né, que mostram, então, em outras eleições, por exemplo, acontece algum fato, sai um caso de corrupção, sai algum caso de alguma coisa que não era esperado, e você vê uma queda num candidato, uma subida no outro. Então, a gente sempre tem essas questões. E as pesquisas são boas por causa disso, elas vão mostrar essas tendências do que está acontecendo nesse momento. E aí, obviamente, não é porque ele tá falando assim, hoje o Bolsonaro tá com tanto, o Lula tá com tanto, o Ciro tá com tanto, a Simone Tebet tá com tanto, que vai chegar no dia e eles vão estar com esse tanto. Mas nesse momento eles estão. E aí, obviamente, né, como você mencionou, o modelo estatístico, né, ele é uma abstração da realidade, né? Então, você pega um fenômeno que é extremamente complexo, que é a realidade, e você diminui a complexidade dele a fim de você tentar explicar alguma coisa. Quando você faz essa diminuição, você vai ter problemas, você vai colocar erro ali, né? Porque você não está fazendo mais a realidade, é uma coisa similar. E aí, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com os modelos, então a gente nunca interpreta 100% com ferro, por isso que a gente coloca margens de erro, por isso que a gente dá, por exemplo, probabilidades, e normalmente, nesses casos, né, principalmente para eleições, a gente tende a deixá-las baixas para evitar, né, fazer uma afirmação muito forte e chega no dia e não é isso que acontece, mas eles funcionam em grande parte, então vocês estavam brincando, né, do modelo, né, do tempo, né, de como que a gente consegue prever o tempo amanhã. Ele é feito com modelos estatísticos também, né, e no começo eles eram ruins, né, a gente até tem essa crença atualmente, né, que eles são ruins ainda, que eles erram, mas se você pega o dado de acerto deles, eles são extremamente acurados, assim, então eles têm uma eficiência muito boa. E
funciona. A nossa vida, grande parte das coisas que a gente usa é feita com modelos estatísticos e a gente vê resultados muito satisfatórios. Olha, então modelos estatísticos servem pra alguma coisa. Servem pra muitas coisas. Ah. Você queria fazer um disclaimer, né? Que o Paulo comentou que o modelo era conservador, mas isso não tem nada a ver com orientação política, né? É a quantidade de erro que você permite no modelo para que ele dê a previsão. Porque se você é pouco conservador no modelo, ele vai falar que tem 100% e nada é 100%. É um modelo que vai favorecer extremamente. Você coloca aqui, Lula tem 50% de votos, 0. Tipo, você digita e não vai. Corrigir para 0. O modelo é conservador. Você fala assim, TSE, fake news. Você colocar qualquer tipo de dado bolsonarista. Passei do limite, né? Pode ir. Mas vou trazer pra vocês uma provocação interessante, talvez. Provoque-nos. Assim, o quão bom é a gente não permitir, mas estudar a questão das eleições, assim, de pesquisas. Tá, como é que eu vou explicar isso? Meu Deus, vamos com calma. A pergunta polêmica tá chegando aí. Tá. Porque assim, uma coisa que eu fico sempre pensando é, toda vez que a gente vai seguindo as pesquisas eleitorais, a gente acaba orientando o nosso voto baseado em, poxa, olha só, tá aumentando esse candidato, eu não quero ele, então eu vou votar em tal, tipo, acabar usando o voto útil, né? Então eu acho que isso é uma polêmica que eu queria trazer pra vocês, o quanto que faz bem a gente se aliar em pesquisas eleitorais nesse sentido. Ou como é que seria um mundo, uma eleição em que a gente não tivesse pesquisas eleitorais? Eu coloco uma etapa a mais nessa sua pergunta, de a pesquisa enviesa o modelo. Tipo, eu saí um modelo enviesa um próximo resultado do meu modelo, porque a pessoa tá vendo uma previsibilidade e aí ela pode muda o comportamento. Existe algum grau, né? Não o meu modelo em si, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? Então, por exemplo, você odeia um candidato, muito. E você não gosta do que... Só supondo, né? Só supondo. É hipotético, galera. E aí você não gosta desse candidato, daí ele não quer que ele ganhe a eleição. E aí você vê que o rival dele, que você não gosta tanto assim, pode ganhar dele. Mas você desgosta menos do que o que você realmente não gosta? Na teoria, né, o que as pessoas fazem, né, então, se elas estão votando os candidatos terceiro, quarto, quinto lugar, né, a tendência é que eles comecem a migrar. Principalmente em épocas muito polarizadas, como a gente tá, sei lá, de 2014 pra cá, né, você vê que essas diferenças estão desse jeito. Então, o que acontece é que existe, assim, um viés, não sei se é viés o nome certo, né, mas a pesquisa ela vai te influenciar a mudar seu voto, com certeza. E aí a sua pergunta, né, ok, legal, será que isso é bom, será que isso é ruim? Eu acho que vai muito do eleitor. Eu acho que, do mesmo jeito, ele tem o direito de saber como que está, pra de fato falar, bom, eu tenho mais medo que esse cara ganhe que o outro, então eu vou votar no menos pior. Mas, por outro lado, né, eu acredito que até tá tendo uma campanha atualmente, né, falando assim, vamos ter um voto útil e acabar logo com isso, etc. Eu não concordo com esse pensamento. Eu acho que se vai ter esse turnover, né, que eles estão falando, de certos candidatos que estão abaixo do primeiro e do segundo, né, se eles vão virar para um, migrar para um, no segundo turno vai ter essa migração no ponto final. Então você não precisa votar no candidato logo no primeiro turno. Você vota no segundo. E eu acho que, né, que o grande ponto de ter uma eleição em duas etapas, né, com o primeiro e segundo turno é esse. No primeiro você vota em quem te representa e no segundo você vota no menos pior. Então eu acredito bastante nisso. Mas de fato eu vejo que as pessoas elas tendem a se influenciar pela pesquisa e mudar o voto delas conforme isso vai acontecendo. E 2018 teve isso, agora tá tendo isso de novo, e é um padrão que é comum, né? Mas pro modelo em si, o meu modelo não, porque o que ele não fica enviesado, né? O que ele vai captar é essa mudança. Ele fala, tá bom, teve essa as pessoas começaram a mudar de voto, então ele capta essa tendência de subida e ele vai adicionar uma nova previsibilidade sobre isso. Mas ainda não dá pra dizer exatamente primeiro turno, uma coisa assim, a gente tá vendo aqui. Mas é que eu acho que aí realça a importância de usar as eleições anteriores, o erro das eleições anteriores no modelo, né? Porque você aprende exatamente isso, de o quanto o resultado anterior pode influenciar no modelo que você está esperando agora, né? Isso, exatamente. Então, como eu mencionei, né, você vai ter esses erros todos os anos, né? E todos os institutos têm, né? Não é que um é inimigo do povo, nem nada disso, né? Todos têm. E alguns, né, o que a gente vê em agregadores de pesquisa, então existe esse trabalho, né, que são pessoas que pegam essas pesquisas e elas unem todas para dar o que seria basicamente uma proporção de votos mais acurada, né, porque você coloca mais institutos de pesquisa juntos e você dá uma proporção final ali com base nisso. A meta-análise dos institutos de pesquisa. E eles fazem isso e eles mostram que alguns têm muito viés. E que eles chamam de viés pró-governo, contra-governo, é bem comum ter esse viés. E aí, alguns institutos são bem menos sobre isso, então a gente tem alguns institutos que são mais qualificados, digamos assim, mas
também vai muito das pessoas nesses institutos que são mais qualificados que a gente vê que eles têm um erro menor. Então, por exemplo, no meu modelo a gente usa apenas 2 institutos por conta disso. Então, por conta disso, e porque quando a gente começa as eleições em 89, né, o que acontecia é que só tinha esses 2 institutos, né, que era o Datafolha e o Ibope. Aí o Ibope fechou, acho, ano passado, e abriu, né, o IPEC, que era com os meus executivos deles, etc., uma nova empresa. Então, o que acontece, né, é que como em 89, acho que 94 e 98, se não me engano, eram só esses 2 institutos, se você começa a adicionar institutos novos agora, no modelo desse ano, por exemplo... Bagunça tudo. Bagunça, porque você está se apoiando em dados históricos que tem um erro que é mais preciso, digamos assim, e aí os institutos novos eles têm um erro um pouco maior. Então você faz um pequeno viés no modelo. E aí, obviamente, vão ter pessoas que acham que tem que adicionar mesmo, porque isso diminui a margem de erro do modelo atual, que faz sentido, eu não discordo. Mas minha opção metodológica foi não fazer isso. Foi, vamos usar só os que a gente já tem sempre. Tem 2 opções, né? Você pode pegar uma database que é completa e tem pouco erro, mas aí você é menos expressivo em termos amostrais. Você pega a database que é pequenininha, mas acho que ela é mais... É mais confiável, por um lado. Uhum. E aí o que acontece é inserir erro no modelo. Então todas as decisões a gente tá colocando erro no modelo. E aí vai muito dos testes, né? Então, rodando os testes que eu fiz, né, desse modelo, eu senti que esse era o... Eu senti não, né? Os dados eles mostraram que esse era o melhor. Uhum. E, obviamente, depende muito de como que você constrói o modelo, como que você faz tudo isso, né? E as outras pessoas que estão fazendo outros tipos de modelo, eles vão ter uma opinião diferente, por isso que eles estão fazendo outra opção. Mas de forma geral, né, a gente sabe que sempre vai ter esses erros, e aí, pelo menos no meu modelo, eu estou contabilizando esse erro também. Então a gente sabe que existe uma diferença entre o que esses institutos estavam falando para o dia da eleição, vai acontecer isso, é esperado, mas a gente adiciona isso. Então a gente está esperando que eles errem um pouquinho, e aí a gente já corrige isso para tentar dar uma previsão mais acurada. Ok. Posso traduzir para as pessoas? Porque eu acho que, tipo... eu tô assim, caralho, ninguém vai entender nada. Dos estatísticos falando assim, ô, tipo, gente, calma. Então, a gente nem tá falando de R quadrado, não. A gente nem chegou... Não, Só para tentar dar uma resumida. Então você pega desde os inícios da primeira eleição, né, até hoje, usando assim, as 2 instituições, de lá para cá. Você vai olhando os dados que eles vão divulgando sobre a perspectiva de quem tá em primeiro lugar, segundo lugar, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, e você usa isso para prever quais vão ser os padrões da eleição atual. Em algum grau é isso. Então o que acontece é que você vai ter essas pesquisas que são publicadas, né? E elas são publicadas desde muito antes da eleição, né? Então isso é até um problema, na verdade, porque esses dados são muito imprecisos, né? Até porque muito tempo antes, por exemplo, muda candidato, entra candidato, sai candidato, e aí isso bagunça nessas pesquisas. Mas a ideia é essa que você falou. Então a gente vai pegar dados que normalmente só do ano da eleição. Então eles publicam, por exemplo, lá em 2021 eles estavam publicando resultados sobre 2022. Mas pra mim não é interessante porque é muito erro ali. Então não vale a pena. Normalmente eu peguei, se não me engano, esse ano dados a partir de abril. E aí o que acontece é que a gente vai ter essas pesquisas que foram publicadas em abril. E a gente começa a ter um aumento de pesquisa em agosto. E em setembro começa a ter bastante mesmo. E o que a gente vê é esse padrão. Então, todo dia, né, que sai uma pesquisa, a gente vai ver um padrão. Alguns vão começar a subir, outros vão começar a descer. E você vai ter uma expectativa sobre o que vai acontecer. Tá. Mas se você pega... Não falando que é o caso. Mas se você pega, por exemplo, dados de uma pesquisa ruim, seu modelo vai ser ruim também. Isso. Mas então, como que você... É porque isso é uma dúvida minha de geral para qualquer pesquisa eleitoral. Como que a gente consegue dizer que aquela pesquisa é boa? Então, essa é uma pergunta muito boa, na verdade. O que acontece é o seguinte... Um dos jeitos, né, você vai pegando essas pesquisas e comparando com o dia da eleição. Então, se você espera que, por exemplo, um candidato está subindo... Quando você faz esse método, você vai ter um erro grande. Porque, por exemplo, ele vai ter uma subida, uma descida, etc. Então você vai ter um erro grande. Só que algumas pesquisas, por exemplo, elas colocam uma diferença entre os candidatos muito pequena, ou muito grande. Ou o candidato que está em segundo, eles colocavam em primeiro. Quando esse tipo de coisa acontece, normalmente é chamativo. Então fica um erro muito grande quando você faz esse tipo de análise. E aí, obviamente, assim, tem esses agregadores de pesquisa, né? Então eles fazem um trabalho excelente. Então, se você entra no UOL, por exemplo, você encontra lá, por exemplo, sai uma pesquisa do Datafolha, ele vai falar, essa pesquisa é extremamente confiável, porque eles têm um agregador de pesquisa por trás que eles estão rodando, mostrando isso. E eu não faço esse trabalho, eu acho que é um trabalho mais para estatístico mesmo, de fato, eu não tento encarar isso. Mas a partir desses dados a gente consegue dizer, tá, tem alguns institutos que são muito bons, que eles, quando você faz a pesquisa, eles tendem a acertar bastante. Fica dentro da margem de erro, se não ficar dentro da margem de erro, fica muito próximo. Então tudo isso assim, é muito importante. Um outro método, né, que dá pra fazer também, você pega a pesquisa
no dia antes da eleição. Então, é o dado mais realista possível da eleição, né? Então, você pega esse dado um dia antes da eleição e compara com o dia da eleição. Se o instituto não é enviesado, o que vai acontecer? Você vai chegar no dia da eleição, você vai ter um errinho ali básico, mas obviamente é o que a gente falou, eles nunca vão acertar 100%. Mas a gente pega esses números, que são os institutos com menor erro, né? E aí a gente pega de 89 para cá, e a gente vai ter um resultado satisfatório. Alguns institutos não. A gente vai ver que eles vão ter um erro enorme. E aí se dá, porque assim, existem métodos de como que você pega esses dados, né? Então, por exemplo, alguns institutos eles vão chegar e vão ir nas pessoas. Então, por exemplo, eles vão em diversos municípios do Brasil e eles vão chegar na casa da pessoa e falar, estamos procurando uma mulher de tantos anos, que tem 2 filhos, com uma renda tal. Existe alguém com esse perfil nessa casa? Não. Aí vai de novo em outra casa, numa região, num bairro, por exemplo. E aí eles vão em várias cidades fazendo isso e eles vão coletar um perfil, né? Então, para isso você precisa de uma análise, né, que tem a ver com censo, tudo isso, que aí você vai pegar o que seria uma amostra representativa. E aí, por isso, assim, que eles fazem uma pesquisa com 2.500 pessoas, 5.000 pessoas, que as pessoas falam, não, como que você está medindo, né, o resultado do Brasil com 2.500 pessoas? E se dá por isso, porque você pega, né, o que seria a população, você vai pegando essas categorias, né? E até tem uma brincadeira, né, que assim, as pessoas falam, não faz sentido você pegar 5.000 pessoas e dizer que 200 milhões de pessoas estão representadas nas 5.000, né? Mas quando você vai fazer um exame de sangue, né, você não tira todo o seu sangue, né? Você tira uma amostra super pequena do seu sangue, você tem mais de 2 litros de sangue no seu corpo, né? Você tira uma amostra de 30 ml, é o suficiente para você dizer se você está com uma doença ou não, com algum problema ou não. Então funciona assim, a amostragem funciona, é um método muito eficiente. E aí, esses institutos vão e procuram esses perfis. Tem alguns institutos que eles fazem o seguinte, tá bom, vamos telefonar para as pessoas. Então eles ficam num escritório ligando para diversas pessoas, tentando chegar nesses 5.000. Existe, por exemplo, um método que seria aleatório, né? Então eles ficam ligando, eles digitam números aleatórios no telefone, vai cair em pessoas aleatórias. Na teoria, se você faz esse método aleatório, você tá pegando a extrato da sociedade, porque como foi tudo aleatório, na teoria dá certo, né? Qual que é o problema quando a gente faz isso? Se a gente tenta fazer isso, tem dois vieses aí. O primeiro é o seguinte, você atende o seu celular quando ligam pra você? Não. Ninguém atende o celular quando liga mais. Então o que acontece? As pessoas fazem isso e quem tá pressuposto de atender o celular normalmente não são qualquer uma das pessoas. Então você cria um viés aí. O segundo, nem todo mundo tem telefone em casa. Ou nem celular, né? Então você pega, se não me engano, o número que tava a última vez que eu vi era 92% das pessoas tinham um aparelho celular no Brasil. Mas ainda assim não é 100%. Não é 100%. Então assim, 8% de pessoas você tá deixando de fora. Quem que essas pessoas vão votar? A gente não sabe. Não, e aí volta na questão da representatividade socioeconômica, né? De que quem é esse 7% que não tem celular? Então você gera um viés. Então, por conta disso, né, cada instituto vai ter um modelo, eles vão defender porque que eles fazem esse modelo, e esse modelo de coleta de dados, né, não é errado, um pior que o outro, mas quando você vê os resultados, é aí que você vai falar, bom, esse instituto é melhor que o outro, esse não é tão bom. Então, por exemplo, no Brigitte, né, tem um exemplo bastante interessante, que teve uma divergência muito grande quando as pessoas faziam pesquisa por telefone ou online. E aí o que aconteceu é que a maioria das pesquisas foi online, se eu não me engano. E eles estavam achando que não ia ter o Brigitte. E aí no dia da votação, eles aceitaram, né? E por quê? Porque quem atendia quem mexia na internet e respondia eram jovens. As pessoas que eram mais idosas, que foram as pessoas que votaram em peso para sair da União Europeia, elas não estavam respondendo na internet, respondendo o telefone. Então, o perfil de cada uma das pesquisas... E aí as pesquisas de telefone mostravam um resultado mais parecido com o dia da eleição. Então, aí você vê... Para esse tipo de exemplo, né, você falaria, bom, era melhor você ter feito pesquisas por telefone, e eles não fizeram. Eles confiaram muito nessa da internet, e aí teve um problema lá de viés, né, e aí por conta disso foi uma surpresa na época. Também, né, se não me engano, nos Estados Unidos, o que acontecia? Tinha o Trump, né, então ele é um candidato antissistema, etc, e aí as pessoas chegavam para eleitores do Trump e falavam assim, quem que você vai votar? Como o cara, ele era antissistema, ele falava, não quero conversar com o governo, não quero conversar com instituições. Pombas não existem. Então, exatamente, ele se negava a falar com os institutos, então eles ficaram mal representados na amostra. E aí o que aconteceu é que chegou no dia da eleição e ele ganhou. E aí, esse é um dos grandes problemas, porque as pesquisas, tinham institutos lá nos Estados Unidos que estavam no 99,9% para Hillary. Então você imagina, eu chego e falo assim, tem 99,9% de um candidato ganhar, chega no dia e dá o outro. Você fala, poxa... Pesquisas eu acho que eu errei. Exato. Mas aí que tá, né? Isso a gente lembra, essa questão do erro. Eu acho que é legal a gente, não sei, tentar explicar de uma maneira para leigos. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu, Fernando, não sei como é feito pesquisa eleitoral. Pesquisas, beleza. A questão é, como que a gente consegue... Isso aí pode ser
coisas na minha cabeça também. A maior parte das pesquisas que... Também, minha cabeça não bate Que é o muito bem. Mulanzapino? Por favor, que eu não zopidem. Não, pelo amor de Deus. A maior parte das pesquisas eleitorais que eu vejo sendo divulgadas, etc., são pesquisas feitas por bancos. Aí vem a teoria da conspiração. Como que eu posso... É que eu não leio o método específico de como que ele foi feito. Como que... Eu não consigo ver que uma instituição que tem benefício, dependendo de um candidato ganhar, não vai fazer uma pesquisa enviesada para tentar fazer com que ele ganhe. Então, tem 2 pontos aí. Essa é uma pergunta muito boa. Porque o que acontece? Normalmente ela não é feita por bancos, ela paga por bancos, ela paga para o instituto fazer. Uau! Eu acho que vai ser a mesma coisa. Então, por que não é? Eles têm um interesse em saber o seguinte: quem que vai ganhar no dia da eleição? Onde que eu vou pôr meu dinheiro para que, por exemplo, se o candidato A ou B ganhar, você vai ter investimentos que vão render muito mais pro A do que pro B, ou vice-versa. Então, eles têm que saber isso a priori, se eles querem ter uma renda boa, etc., se preparar para investimentos do ano que vem. Então, por exemplo, um candidato que vai investir muito em infraestrutura, você tem que começar a colocar seu dinheiro em empresas que fazem isso, né? Do mesmo jeito, se o outro candidato vai falar, não, a gente vai vender as estatais, por exemplo, essas que são mistas, né? Então, talvez o ideal seja colocar em algumas empresas que ele vai vender. Então, eles têm que saber isso. O que acontece é o seguinte, os institutos, primeiro, né, eles têm uma reputação. Então, se todo mundo sabe que o cara se vende, né, uma hora vai ficar difícil dele conseguir fazer as pesquisas. E, de fato, pode existir algum viés nas publicações? Pode, mas quando a gente pega esses dados e compara, né, com a realidade, não está acontecendo isso. O que indica que eles têm uma metodologia boa, que está funcionando. Que a segunda pergunta era exatamente essa questão. Se, dependendo da sua resposta, se os dados que ele, quando você vai analisar os dados dele, se eles são fidedignos mesmo. Sim. São sempre assim. Então, novamente, alguns são um pouco pior do que outros, né? Então a gente vê que tem alguns que são um pouco mais para baixo, outros um pouco mais para cima, né? Mas na tendência eles estão representando uma tendência ali. O erro deles eu não acredito que seja por má fé. Eu postaria meu dinheiro que não. Eu acho que é muito mais porque eles pegam alguma amostra, algum subtipo da amostra, que acaba fazendo que ele fique um pouquinho enviesado. Isso se dá pelo método. Então, por exemplo, se ele está fazendo pesquisa por telefone, isso pode acontecer. E ele não tem muito como controlar isso. Então, de fato, né, o método deles pode ajudar para isso. Mas, assim, eu discordo fielmente assim, dessa questão de, a gente está fazendo uma questão de má fé ali e eu realmente não acredito. Tem até, assim, diversas questões, né, que ajudam isso, né? Então, por exemplo, você tem que registrar sua pesquisa, né, no TSE, se eu não me engano. Então você fala o que você vai fazer, você vai falar sua amostra. Então, assim, tem todos passos a passo que te ajudam a você ter esse controle, né? Evitar um pouco esse Então, viés. isso que eu acho importante, porque eu já falei no episódio que vai lançar agora ali, mas eu, como gosto de traumas, eu fiz parte do grupo por questões de por questões de de pesquisa. Eu trabalhei pesquisando o discurso deles de argumentação desde antes do antes do Boa sorte com essa antes do análise de Voldemort discurso. ser eleito, durante a eleição, durante a pandemia, e a gente parou durante a pandemia porque, né, não acabou. E Metade da amostra morreu, não então, tomaram aí eu vacina. não tenho mais como. E aí a questão o discurso é tudo manipulado. Só que quando a gente parte de uma explicação dessa, que tem todo um processo burocrático por trás, você começa a quebrar, não para quem tá biruleibe, né, mas pra pessoa que ainda tá com o pé na realidade, ela consegue ver que não é alguém foi ali e falou, quem você vai votar? Bolsonaro, 50%, sabe? Tipo, não, você tem um método bem feito ali. Da mesma forma das eleições nas urnas eletrônicas também serem válidas, sabe? Tipo, quando você sabe o processo dela, de como que é feito, tem um termo específico quando você vai somar tudo, esqueci o nome, dos votos. Quando você vai ver os votos totais lá, tipo, apuração. Você não tem um hacker ali invadindo e falar, bota 10% daqui pra lá. Não, inclusive, tem... eu acho que, se não me engano, isso acontece com as eleições no Brasil. Que eles até fazem meio que um campeonato de hackers. Eles abrem o software da urna pra ver se alguém vai quebrar. Tenta hackear. Ele não paga, né? Tenta achar minha senha. Acha. E nenhum hacker consegue. Mas eu acho que esse é um negócio importante, até quando a gente pensa na psicologia da teoria da conspiração, né? De que as pessoas, elas vão por essa via de, não, porque se o banco pede a pesquisa, o banco tá pagando para o cara falar que vai ser o candidato X ou Y para benefício do banco.
Só que a gente esquece de pensar que o banco se beneficia muito mais se o resultado for acurado, porque aí ele ganha mais, entende? Tipo, ele vai investir da forma correta. E porque o banco investe em todos, né? Exato. A questão é essa. Vou investir quem vai ganhar. O dinheiro realmente Isso, manipula, isso. só que é um dos casos onde a manipulação, ela precisa ser precisa o suficiente, tipo, dado, nem manipulação, né, mas o dado precisa ser preciso o suficiente para o banco ter lucro. Então, não é do interesse do banco enviesar a pesquisa, porque aí se alguém faz essa apuração, como os agregadores de pesquisa já fazem, vai ter uma diferença muito grande entre a pesquisa que o cara enviesou e as outras todas, e aí o cara cai em desnome, né? O nome dele vai para o espaço, ninguém mais encomenda. Isso, exato. E aí as pessoas, quando você tem esses institutos que se fizessem isso, né, o que aconteceria é isso, as pessoas não vão mais querer comprar deles, porque falam, bom, ou o método deles é horrível, ou eles estão cobrando para você divulgar números aleatórios. E uma pesquisa dessa, assim, custa uma tonelada de dinheiro, né? Então, assim, não é algo barato. Então, quando o cara gasta esse dinheiro, o que ele tá querendo é falar, tá, vamos ver, próprios candidatos eles pagam, né? E aí o pessoal fica falando assim, eles estão gastando dinheiro para envezar. Não, eles estão gastando porque eles querem ver se a estratégia deles tá funcionando. Porque se não tiver, eles têm que mudar todo o jogo deles. Né? Porque tem o resultado final. E o resultado final é o que interessa pra eles. Não é assim, tentar manipular o eleitor com base no que a gente tem hoje, né? Então, eu vejo isso. Mas, assim, de fato, a gente tá falando de institutos, etc, né? E talvez eu nem seja a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, assim, porque, de fato, que a gente acaba falando muito mais sobre o modelo. Mas para você fazer o modelo, né, você acaba tendo que entender como os institutos funcionam. E, de fato, são dúvidas que passam na nossa cabeça. Fala, bom, mas será que eles topariam se alguém pagasse, etc? Mas, no final das contas, é esse o pensamento. O banco, ele tá interessado em ter um resultado preciso. O próprio candidato, ele tá interessado em ter um resultado preciso para ele. E tem até modelos, né, que eles fazem essas publicações que eles fazem privadas. Então, o que acontece, você paga para o instituto fazer a pesquisa, mas não é para divulgar. Que é diferente, por exemplo, quando a Rede Globo paga algum instituto para fazer que ela quer ter o direito exclusivo de divulgar aquilo, é diferente. Então, o banco, por exemplo, ele faz uma, mas ele quer saber só para ele. E aí ele faz e guarda essa informação para ele. Então, eles têm diversos métodos para isso. E no final das contas, se você vai pagar todo esse dinheiro pra o cara fazer uma planilha falsa no Excel ali com resultados nada a ver, né? No final das contas não valeria a pena pra eles, né? Mas e se eles estiverem fazendo caixa 2 e... Não, cadê? Nossa, você precisa de um morte, precisa grudar os pininhos. Tá tudo indo para o Lula. Não, mas é porque essa é uma questão muito... De novo, né? Volta pra psicologia da teoria da conspiração, de que as pessoas acham que é mais fácil eu manipular uma pesquisa, esperando que essa pesquisa vai mudar o comportamento das pessoas, sendo que na realidade é muito mais fácil eu ter uma pesquisa precisa para mudar minha campanha. Exato. Tipo, isso gera muito mais resultado do que essa manipulação maluca de que se você vê um número maior, você vai votar no cara que tem um número menor. Tipo, a gente sabe que tem efeito underdog, isso existe. Mas O não... que é o efeito underdog, Rafael? Tá bom. O efeito underdog é a propensão das pessoas de torcerem por quem tá perdendo, basicamente. Né? Você tem duas pessoas, uma que parece que tá com a vitória certa, a gente tem um impulso psicológico de enquanto... Tem dó. Exato, mas enquanto animal grupal de torcer pela pessoa que tem menos chances de ganhar. E aí dá pra Cachorro magro. Mais ou menos isso. Por isso que o nome é underdog, inclusive. É que a tradução de underdog por português... Eu não saberia traduzir, por isso que eu falei underdog. Cachorro magro, assim, sabe? Mas a ideia sim, bem por cima, a ideia é essa, de que se você tem duas pessoas no par e uma com uma chance avassaladora de ganhar, tem uma tendência de torcer já vai ganhar por mesmo nessa aí, tadinho. Mas aí mas isso, tipo, isso é uma situação específica dentro de um contexto específico. Se a gente pensa em eleições, por exemplo, agora, especulações de Rafael, né? Não é com base em dados científicos. Fake news. Isso é fake news se você acreditar. Mas eu não estou falando que é verdade. Mas eu imagino que na eleição esse efeito talvez não aconteça tanto, porque justamente vem o argumento do voto útil, vem várias outras questões sociais que tem, tipo, tempo de propaganda eleitoral. Então o underdog em tese não tem tanto tempo de fazer propaganda, ele não tem tanta visibilidade, então eu não vou conseguir, muito difícil eu perceber que ele tá, tipo, fora do páreo. Tem, enfim, milhões de outras variáveis sociais que influenciariam no voto. É diferente de eu pensar numa questão, tipo, tô vendo duas pessoas brigando na rua e pra quem eu vou torcer? Eu brigando... briga. Caos. Ou sei lá, tô no UFC, eu quero só ver, só. Mas, então, é um efeito que acontece, mas essas questões de efeitos psicológicos, elas vêm justamente em situações controladas, em ambientes controlados, com estímulos controlados. Porque aí entram umas coisas que eu vejo pessoas próximas. Os grupos que você sabe de paranoico. Meu Deus do céu. De que eu acho que que nem você falou da eleição americana, que 99% lá pra ganhar, e na verdade quem ganhou foi outro. Eu não acho que as pessoas estão respondendo, elas estão sendo completamente sinceras.
Porque o que eu vejo de pessoas que vão votar no Bolsonaro, mas não falam que vão votar, é muito grande. Então, o quanto também tá enviesado, porque você falar que você vota em Bolsonaro, hoje, finalmente, né, visto que você, o Birulei ali, é o doidão. Então, as pessoas, pra não ser taxadas, elas falam, não, vou votar no... Não tá mais, ia falar Mamoedo, mas não tá mais no... Não, vou votar. É o Felipe Dávila. Votei no Moedo. É o Felipe Dávila. Então, Felipe Dávila, tem uma pessoa que em público falou que vai votar nele, e pra mim falou, vou eu fiquei tipo, então, o quanto tá enviesado também por uma questão social. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, né? Começou a ter essa subida do Lula, né? E aí, alguns comentaristas de política comentaram, assim, que parecia que tava tendo voto envergonhado no Lula, né? Que foi o efeito contrário de 2018. Então, em 2018, assim, muita gente falava que ia votar no Amoedo, em outros candidatos, aí chegou no dia e votou no Bolsonaro, né? E isso dá, assim, talvez o cara, de fato, ele não fosse votar no Bolsonaro, mas chegou no dia e ele falou, tem o cara do PT ali, melhor a gente votar logo aqui e tentar acabar, né? E é por isso que teve esse aumento dele mais violento, né? Mas o que acontece, né? Atualmente eles estão falando o seguinte, talvez tenha um voto envergonhado no Lula também. Então, pelo menos foi o que eu li, né? Então, qual que seria a ideia por trás disso? Que as pessoas, assim, tem os escândalos que o PT esteve envolvido e tudo, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, né? E algumas pessoas não querem votar nele. Mas eles falam, bom, entre as duas opções eu acabo votando nele. Mas eles não assumem em público isso. Então eu falo, vou votar na Simone, vou votar no Ciro. E aí chega no dia e acaba indo pra ele. Então, de fato, aí, novamente, você tá falando disso, né? Eu acredito que existe possibilidade muito grande de ter esse turnover, né? Esse efeito de virar casaca, digamos assim, né? Mas o que acontece, né? É que o meu modelo ele conta pra isso. Então... Tava a pergunta aqui, mas e o seu modelo? Exatamente. Então, esse é um dos casos que a gente tá preparado. Então, o que a gente vê é que, de fato, as pessoas vão falar, vou votar em tal pessoa chega no dia e vota em outra. Então, o modelo ele tá contando isso. E aí, isso é muito importante. Então, os testes a gente fez, né? Para 2014 e 2018, e eles foram muito satisfatórios, assim, então, obviamente, assim, o modelo nunca vai ser 100%, né, mas os erros foram muito próximos, assim. O que eu percebo, assim, do meu modelo lá, os candidatos, né, que estão em terceiro lugar, quarto, eles tendem a ficar inflacionados no meu modelo, então eles ficam acima do que eles deveriam ficar, mas não é um problema se os candidatos em primeiro e segundo lugar eles estão muito próximos, né, que é o caso atualmente, então tem uma distância entre eles muito grande. E mesmo assim é até engraçado, porque a gente conta a possibilidade de eventos raros acontecerem, né? Então, por exemplo, uma vitória no primeiro turno, um candidato tá no terceiro, quarto lugar conseguir chegar no segundo. Então, por exemplo, se você vê as publicações dos meus modelos, né, o que acontece atualmente, né, com os dados que a gente tem hoje, que acho que é dia 22, não sei, 23. Hoje é dia... 23 de setembro, ok? Então pode mudar, não me cobrem depois disso. Mas atualmente, com os dados que a gente tem hoje, o que ele mostra é que, por exemplo, o Lula tem 100% de chance de ir pro segundo turno, o Bolsonaro 99,9%, acima de 99,9%, mas o modelo mesmo assim ainda conta as chances do Ciro e da Simone deles irem. É baixa, mas existe. Então, a gente se precaver, né, que é isso, normalmente, a gente tá falando do modelo ser conservador. A gente considera todos os universos possíveis, dá um peso para ele, por mais pequeno que seja, né? Então, é muito difícil, por exemplo, isso acabar e falar, não, só tem esses dois candidatos mesmo no segundo turno. Provavelmente lá perto do dia da eleição isso aconteça. E o modelo, ele também, assim, ele vai contar nessas possibilidades, falar assim, tá bom, um candidato ele tá subindo, mas assim... Qual que é a chance dele ganhar mesmo no primeiro turno? Se a gente pensar assim, a gente teve 8 eleições, né? Foi 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. 2 delas foram decididas no primeiro turno, que foram as 2 do FHC. Nenhuma outra foi, né? Então, assim, é 25%, se a gente vai pensar, não é pouco. Mas, assim, é um evento que é raro. Então, o que a gente vê, né, quando o modelo ele tenta contabilizar tudo isso, atualmente, se não me engano, ele estava dando 4,7% de chance do Lula ganhar o primeiro turno. Ou seja, é uma chance em 20, ou seja, o que significa falar uma chance em 20, mais ou menos, né? Se a gente tivesse 20 eleições iguais, né, e elas fossem decididas dessa maneira, né, em uma delas o Lula ganharia em primeiro turno, nas outras 19 não. É bem baixo, na verdade, se a gente parar pra pensar, mas não é irreal. E é aí, mais real do que uma chance em 100, uma chance em 100 mil. Né? Exato. Então, por exemplo, o do Trump lá, o modelo ele dava 99,9% chance da Hillary ganhar. O que ele tá dizendo com isso? Que é uma chance em 1000 do Trump ganhar. Ou seja, aquela eleição ter sido bem essa uma em 1000 é muito difícil. Mas então, pode acontecer. Pode, né? Não, exato. Não. É isso que ele falou. A gente já conta por eventos raros. Eu pensei, imagina que tipo um dia antes sei lá, Simone Tebet vai falar, não, se eu for eleita, a cerveja vai ser gratuita. E aí já era, virou a eleição. Existem essas possibilidades. Então a gente sempre tá tentando contar por isso, embora seja muito raro. Mas isso é interessante porque aconteceu mais ou menos isso na penúltima eleição na França, que era o Fillon contra a Le Pen.
o Fillon ele era o candidato, assim, modelo. Ele era o candidato modelo. Então ele não tava ali na extrema direita, ele também não tava na esquerda, ele tava ali, né, assim, tinha uma questão social que é importante pra França, nananã. Assim, tava bonitinho, todo mundo tinha certeza que ia ganhar, os modelos estavam todos falando que assim, não, né, ganhou, ganhou, tá fazendo uma campanha boa, ganhou. E aí estourou um escândalo de corrupção com ele. Assim, faltando super pouco para as eleições. Então, é esse evento catastrófico, entende? Que assim... Esperaram ele na urna com a guilhotina. Exato, era o Fillon, Macron e a Le Pen, né? Que estavam ali, os três ali, né? E a Le Pen, extrema-direita, tal, o pai dela, não sei o quê. E aí, quando ele caiu, foi esse medo de, caraca, agora a extrema-direita vai ganhar, né? Não tem como. Então, gerou esse voto útil, tanto é que o Macron acabou ganhando por conta disso. Mas a gente não precisa nem muito longe. Uma coisa que eu acho que... Exato, que eu ia falar exatamente isso. Que aqui no Brasil, avaliar a diferença das pesquisas eleitorais pré e pós-facada. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Tipo, você consegue ver uma diferença significativa nisso? A teoria da conspiração era de que a facada foi encomendada. Então, era tipo aquelas faquinhas de filme que você vai assim, ela entra pra dentro assim. Mas, por exemplo, após a facada, a quantidade de votos que foram dirigidos a ele aumenta de forma exponencial? Então, isso a gente consegue ver nas pesquisas mesmo de opinião ali, né? Essas publicadas pelas... Eu quero a sua que é melhor. Cara, a sua que é melhor. A gente vê um aumento. Então, assim, de fato, talvez tinham pessoas que não tinham certeza se iam votar nele e aí falaram, bom, vocês estão querendo matar ele porque ele é bom, então tipo, vamos... Jesus. Então, exato, existe esse tipo de voto, né? Ele teve um aumento depois disso. Não acho que foi encomendada, tá assim, sendo bem claro. Foi só a teoria da conspiração. Não, eu acredito de fato que uma pessoa encomendado tentou... mesmo foi o 11 de setembro. Não, foi facada mesmo. Foi. E... De fato, do mesmo jeito, não sei se vocês se lembram de 2014, eu não vou lembrar o nome do político que ele faleceu também. No avião, né? O Eduardo Campos. Eduardo Campos. E aí a Marina, ela entrou e ela teve um aumento muito grande de votos logo depois que ele faleceu, né? Que foi isso, vamos tipo, honrar a memória dele, né? Então as pessoas têm essa empatia pelo político, etc, né? E aí o que aconteceu, depois né, ela não conseguiu consolidar esses votos, né? E aí ficou entre foi o Aécio e a Dilma, né? Mas a princípio ela teve esse pico também, né? Então esses eventos, eles são eventos assim de grande impacto. Nos Estados Unidos também, assim, essa do Trump que a gente tava comentando, alguns dias antes, acho que foi uma semana antes, que eu não vou saber exatamente os detalhes, mas saiu alguns documentos que mostravam alguma coisa errada relacionada a Hillary, alguns e-mails, algumas coisas assim. E aí o que aconteceu foi que abalou um pouco ela. Então, assim, um pouco desse resultado, que é assim, lá na eleição dos Estados Unidos, eles são diferentes daqui, né? Então... por exemplo, é muito mais fácil você fazer modelo estatístico para eles, inclusive, mas qual que é o grande ponto deles? Eles têm 2 candidatos, tem 3, né, mas um normalmente nunca fica, assim, entre os outros 2, né? Candidato de consolação. Isso, é muito baixa a porcentagem deles, mas normalmente são 2 candidatos, né, e eles votam, né, o que são distritos, né, então aqueles votos distritais, e se não me engano são 538 distritos que eles têm, eu não sei se é o nome de distrito, qual que é exatamente a denominação, mas o que acontece é que, assim, por exemplo, naquele espaço, se uma pessoa, por exemplo, mais pessoas votaram para tal candidato do que para o outro, naquele lugar vai contar 1 ponto. Então você tem que conseguir a maioria desses 538 para ganhar. E aí acontecem algumas aberrações. Então, por exemplo, o voto popular faz um candidato ganhar. Então, por exemplo, no caso, a Hillary ganhou em voto popular. O que significa isso? Que mais pessoas votaram nela. Mas as pessoas que votaram nela eram distritos que eram maiores. Então, assim, por exemplo... Só contava 1 ponto. Só contava 1 ponto. E aí acontecem as aberrações, que é uma coisa que é meio maluca, né? Então, você fala, bom, a maioria das pessoas tá apoiando. E aí, obviamente, o modelo deles é desse jeito, porque eles querem evitar que, por exemplo, cidades tenham um peso muito grande, e aí você só coloca candidatos que votam, que são... a favor, né, de, por exemplo, políticas só voltadas para cidades, coisas assim. Então eles pensam no campo também. Tem toda uma lógica por trás. Mas o que aconteceu foi isso. A eleição foi tão apertada lá por conta disso, né, que o que aconteceu foi que a Hillary ganhou em votos populares, perdeu nos distritos, aí ela perdeu a eleição, mas foi muito próximo. E aí um dos eventos foi esse dos e-mails que talvez abalou a confiança nela, né. Então tinha aquela pessoa que falava assim, eu votaria no Trump, mas eu acho que a Hillary vai ser melhor. E aí ela sai com um caso que você fala, acho que não é tão bacana. Agora não. Virou a casaca. Existe uma... Eu não sei se vocês vão saber explicar isso, mas a gente tem vários modelos de como votar, né? Como fazer eleições. E aí um modelo interessante
Eu acho que é na Suécia, assim, jogando muito. Eles põem os dois candidatos pra lutar com espadas e quem Nossa, ganhar... isso é Voto maravilhoso. em papel? Não! Infelizmente, né? Mas que eles fazem um voto que eles dão 4 opções pra você. Então, em primeiro lugar, quem você gostaria para presidente? Em segundo lugar, tipo, caso esse presidente não fosse, qual seria o seu segundo mais votado, né? O seu segundo mais querido, mais escolhido. O seu terceiro mais escolhido e o seu quarto mais escolhido. E aí eles pegam a partir dessas 4 opções que você dá, exatamente para evitar o voto útil. Entendi. Entende? Faz sentido. É um modelo eleitoral muito interessante, que é para fazer com que você, exatamente, que a maioria aceite aquele candidato. Então nem sempre vai ser o primeiro, mas vai ser o que é mais aceito pela maioria. Entende? Pode ser o segundo lugar. Então, mais vale você ter um segundo lugar que todo mundo aceita do que um primeiro lugar mais votado. Que só metade aceita. Que só metade aceita. É que esse é um dos grandes problemas, né? Então, que a gente tem eleições atualmente, né? Principalmente nessas épocas mais polarizadas, né? É que primeiro você estimula muito o voto útil, então, assim, é uma questão, né? E aí acontece coisas que são chatas mesmo, porque de fato, assim, tem um candidato que talvez, assim, que ninguém ia falar, puta, esse cara é horrível, eu não quero ele. Talvez não goste, fala, bom, um cara, sei lá, não é muito bom, mas assim, pelo menos ele tá fazendo as coisas. O problema, né, é que você vota, né, nessas pessoas de forma com que você cria essa polarização, e aí você fica no modelo, no final das contas, né, pelo menos nas últimas 3 eleições foi muito perto disso, contando com essa, né, que é isso, você vai ter um candidato de um lado, um outro candidato de outro, e a briga entre eles. Os outros, eles estão apenas olhando, embora eles tentem pleitear alguma coisa, mas eles não vão conseguir chegar lá, muito provavelmente. E aí vira, né, essa questão, vota num, vota no outro, fica um problema sério ali no meio, né, e não tem um resultado muito satisfatório, né. Então, é triste por um lado se a gente vê isso, mas por outro é democracia também, né, então eu não acho que seja 100% contra, assim, mas eu acho que pensar em modelos que ajudassem, né, isso de como evitar voto útil pode ser bom, mas eu acho que também a gente tem que entender que é como é. Mas o quanto que as eleições atuais, elas verdadeiramente representam a democracia? Aí é uma Porque pergunta... tem um teórico, agora eu não lembro, nem lembro qual que era a nacionalidade dele, mas o que ele tem um livro que ele vai falando como que as eleições, elas são incapazes de representar de fato a democracia, porque o indivíduo ele é bombardeado com tanta desinformação que quando ele vai votar, ele não vota naquilo que ele realmente acredita, ele vota de uma forma manipulada. Então não tem como você falar que as eleições hoje representam a democracia. E ele vai... ele tem uma... Não sei nem se essa proposta é viável, que eu acho meio bizarra também. Ele fala que era para voltar da forma que eram feitas as eleições anteriormente na Grécia, que era pela sorte. Cada partido coloca o seu candidato e pela sorte vai ser um deles. Então... Como pela sorte? Sei lá, você joga no bingo, tá ligado? D1, você é 1, 2, 3 e 4. Você joga o dado e caiu o seu número, é você. Tipo, eu não sei qual é a proposta exatamente dele. Mas é exatamente essa crítica. Como que o indivíduo, quando ele vai votar, ele de fato... É que a gente entra em questão de liberdade, né? O quanto ele tá livre escolha, se a gente né? for entrar em psicologia de tomada de decisão, aí ferrou, né? Porque Mas enquanto que ele já não vai enviesado por desinformação. Como que isso vai ser democrático, né? Como que isso é uma democracia? Eu acho que tem esses problemas, né? Então, por exemplo, né, tinha, né, em 2018, começou com essa ideia de fake news, né, etc. E aí, até assim, se você pega publicações científicas, né, bastante interessantes sobre isso, que a gente não tem certeza, assim, qual que é o impacto delas, né? Então você pega alguns artigos que vão mostrar que o impacto é quase irrelevante. E tem outros que falam, não, isso foi muito relevante. Então a gente tinha aquela mamadeira lá, daquela polêmica mamadeira de 2018, né? E aí você fala, tá, quanto que isso impactou de verdade, sabe? Assim, porque tá bom, um bagulho super idiota, né? Uma coisa super uau, assim, mas assim, quanto... Idiota pra gente, né? Porque o pessoal levou a sério mesmo. Então, algumas pessoas levaram, mas você fala assim, será que isso foi o que motivou ela? Porque assim, se a pessoa já tá propensa a acreditar nisso, você acha que ela já não ia votar em quem ela votou? Pode ser, mas o quanto que isso já não vai... É a mesma coisa que você escandalizou, falou. Né? O quanto isso já não vai... Porque acontece? Beleza, eu já tenho a tendência ao candidato X. Aí começa a vir essas desinformações, isso vai me dando certeza de ser esse candidato X, mas isso vai também fazer com que eu propague ainda mais isso. Então é um efeito cascata, você vai, aumentando a probabilidade. E é por isso, né, que atualmente tá tendo esses mecanismos para tentar evitar, né, essas notícias que podem ter algum viés, alguma questão assim, né, então... Eu não tô 100% entendendo, mas eu sei que eles mandam lá, acho que pro TSE, alguma coisa assim, né, e eles avaliam e aí bloqueiam algumas notícias, questões assim, né, então... Porque eu vejo, você não pode usar isso em propaganda eleitoral, coisa assim, tem toda essa questão. Então eu acho que a gente tá tendo
como a democracia, né, tentando fazer algum tipo de movimento contra isso, né, mas eu também não sei, assim, vendo os artigos que eu li até hoje, eu não sei qual que é o impacto disso, assim, porque, de fato, assim, uma coisa é uma mentira que, assim, você pega um fato que aconteceu e aumenta um pouco. Outra coisa é você criar uma coisa completamente sem noção e... As mentiras pregaram pra convertido já, né? Tipo, então, não sei. só cimentou... Mas eu concordo com isso do Fernando. Tipo, a pessoa já tinha a tendência àquilo, você gera um comportamento, sei lá, um estímulo escandalizado, aí a pessoa fica mais... Eu acho que contribui com a polarização, mas eu não sei se enviesa o resultado das urnas. Eu acho que tem esse efeito, de fato, assim, mas é isso, eu acho que é muito... As pessoas que acreditam nisso, elas já estavam propensas a isso, sabe? Mas, de fato, se você pega as publicações, você vai ver, algumas vão estar apontando exatamente para isso. Outras, elas mostram algum efeito. Então, por exemplo, o que eu vejo estudos assim, eles pegam o tweet das pessoas, né? Então eles pegam uma base gigantesca de tweets e eles vão acompanhando como é que foi mudando o voto das pessoas de acordo com os eventos que foram acontecendo, né? Então, citações de candidatos, coisas assim, né? E aí algumas mostram que teve um viés, né? Então, esses artigos são principalmente nos Estados Unidos, né? Assim, teve em 2016, 2020, né? Essas questões. Mas o que eu vejo, assim, eu não sei se é tanto, assim. Mas eu acho que é algo que, assim, como democracia, a gente deve evitar, de fato. A gente deveria ter uma eleição limpa, né? Então, que a gente tenha acesso às informações. Um ponto que eu vejo, assim, isso eu sempre sei ter opinião minha, tá? Assim, mas, assim, os candidatos com plano de governo que muitas vezes não tem plano de governo, a verdade é essa, então você abre o plano de governo deles pra ver, que é uma coisa que quase ninguém faz, na verdade. Plano de governo, eu vou mudar o que tá aí. É isso, exato. E é triste, né? Porque você fala, bom, você tá passando cheque em branco pro cara fazer o que ele quiser, né? Então, assim, deveria já ter, por exemplo, assim, algumas requisições para esses candidatos. Por exemplo, quem vai ser o ministro da Economia, quem que vão ser os ministros. Já deixar tudo pronto. Pra você falar, beleza, é isso, sabe? Vamos lá. Estou escolhendo essa galera inteira. Tipo, eu não tô escolhendo esse candidato, eu tô escolhendo esse modelo de governo. Isso. E a gente não tem isso. A gente, atualmente, né? Eles têm que publicar um plano de governo, até onde eu sei. Mas, assim, os que eu abri desse ano, assim, é muito vago, assim, uma coisa muito aberta. E não explica de onde vem as coisas. Alguns são bons, eu não lembro quem que foi que eu vi, mas falei, tá, isso é legal. Mas assim, ele tá explicando pelo menos, pode ser que eu não concorde, ok, mas assim, ele tá falando, o dinheiro vai vir daqui, vai sair disso, a gente vai diminuir tal orçamento, vai aumentar esse. Tem um plano, né? Tem um plano, exato. E alguns outros não tem, então você tá votando isso na pessoa, você fala, bom, esse cara ele vai resolver o meu problema, eu acho. Mas aí é aquele sebastianismo, né? A gente ainda tem essa tendência do Eu não vejo herói. diferença em voto assim, em uma pessoa religiosa, não diminuindo a religião em si, mas eu olho aquele indivíduo como literalmente o Messias, como aquela figura que vai salvar o Salvador. Sebastianismo é isso, né? Tipo, e você só vai votar no indivíduo no que ele fala e no que você acredita, e sem ter nada baseado na realidade de que ele é capaz de fazer aquilo. Então, tipo, quando eu for eleito eu vou diminuir o preço da cenoura. Aí você fala, beleza, mas vamos supor, não sei de onde vem a cenoura, nem da terra, mas tipo, a gente planta aqui, a gente exporta. Não sei que cenoura você come. Vai saber. E aí, tipo, talvez uma guerra que ocorre lá fora, que não tem nada a ver com a política daqui, tá aumentando o preço de tal coisa. Então o indivíduo promete, mas ele não tem como, não tem influência ali. Exato. Então, é falar qualquer coisa e você vota em qualquer coisa. Isso. Só porque aquela figura você acha que é salvadora. Sendo que o presidente, ele só é chefe do executivo. Isso, então esse é o grande isso. Você pode colocar, tipo, o Lula e colocarem senadores e da Câmara de pessoa de direito, não faz nada. Que foi o caso da Dilma, inclusive, né? Assim, uma das grandes questões de todo o governo dela foi, ela não tinha nenhuma base. Nenhuma base. A base inteira ali nada. Era contra ela. Então tudo que ela tentava colocar era vetado, era colocado engavetado, não ia pra frente, nananã. Ela não, quando a gente fala ela não conseguiu governar, literalmente ela não conseguiu governar, né? Tudo ficou travado. Então isso também é um alerta pra o quanto que a gente tem que começar a se desprender de votar na pessoa e pensar no voto completo. Então, pra quem que eu vou votar pra presidente, tá alicerçado com quem eu vou votar pra deputado estadual, tá alicerçado pro federal, assim, o quanto que tá tudo encaixado, né? E aí, naturalmente, fica muito mais fácil se você pega todo mundo do mesmo partido, né? Porque isso quer dizer que, se tá todo mundo dentro do mesmo partido, tá todo mundo de acordo com as mesmas ideias. Minimamente eles concordam. Minimamente eles concordam. Eles têm ali uma visão de mundo, de como lidar com o Brasil parecida, por isso que eles estão no mesmo partido. Então, assim, vale muito mais você pensar nisso, né? Então, não, eu adoro esse candidato porque eu acho que ele fala super bem e eu confio, porque essa questão da confiança, quando você tá elegendo um
alguém que vai liderar, ela é importante, né? Então você tem que confiar no que aquela pessoa tá falando. Essa parte de apresentação da pessoa, ela é importante? Ela é importante. A gente entende que é mais importante ter um plano. Mas eu acho que a estética ela é tão importante que eu dou. Se já não aconteceu, essa semana vai ser a semana que todos os candidatos vão aparecer comendo pastel de feira. Ah, sim. Porque isso sempre acontece, porque é isso, é aparência. Quanto mais eu te convenço que eu faço parte do povo, menos eu preciso ter um plano de governo. Sabe quem vai fazer cosplay de faxineiro? Cosplay... Exato, o Dória limpador de calçada, jamais esqueceremos. Jamais esqueceremos. Mas eu achei legal essa sugestão do Fernando, né? De tipo, não, a eleição devia ser sorteio. Vamos falar quem quer e a gente tira no bingo não lá. Não tem briga. Não, mas eu lembro porque, eu falo isso porque chama eu lembro o Silvio Santos, sabe? No do baú, Mas, não, porque eu lembro disso porque... Acaba com o meu modelo, cara. Não dá pra ser assim. Não pode, pelo amor de Deus. Mas eu acho legal. Qual que é a força do Silvio Santos? Eu tenho que começar a fazer isso. O quão lubrificado está. Mas eu lembro disso porque foi uma discussão que aconteceu muito nos hospitais na época da pandemia, quando as pessoas estavam tendo que decidir quem ficava com os leitos de UTI. De, tipo, tinha tanto critério de tipo, mas eu salvo quem tem mais chance de viver, eu salvo quem tem mais chance de morrer, o cara tem mais comorbidade, o cara não tem, o cara é mais velho, o cara não é. Como é que você resolve isso de uma forma justa? Sorteio, dane-se. Vai ser a sorte. Acaso. Porque até por isso que em métodos de amostragem a aleatoriedade é preferencial, porque o sorteio é o mais justo, né? O mais representativo, todo mundo tem iguais chances de ser escolhido. É isso, cada partido bota um, te joga um D20, que bater a pessoa. Fica a dica aí pro TSE. Melhor vai fechar o TSE com isso, né? Não precisa mais de TSE. Vai no dado online... Não, porque se a gente fizer isso, as próximas eleições vai ter todo mundo falando que o dado é viciado. Tem que ser dado. Tem que ser dado de papel. Cara. Exato. Vai ser no passarinho lá que você fica. Vamos ver. Mas tá aqui. Você. É uma política de criança, né? Tipo... Exato. Até esqueci o que eu ia falar. A gente desenvolveu até virar o Senhor das Moscas. Assim, exato. Nossa, fomos longe. Mas eu acho que assim, voltando, né, a ideia do modelo. Voltando à ideia do modelo. Eu acho que é interessante a gente... Você trouxe uma coisa que é legal, né? Que o modelo, ele na verdade é pra tentar explicar uma parte da realidade. E aí toda hora eu costumo falar assim, né, em terapia, né? Quando a gente tem uma noção ali de uma expectativa, de como a gente acha que a coisa vai funcionar, então, quando a gente tem a realidade, e aí a gente vai tentar abaixar ela, né? Então, deixa eu tentar olhar ela nunca vai grudar perfeito, né? Então, a gente sempre vai ter umas pedras. Eu costumo falar isso da expectativa quando a gente vai colar na realidade. Quando vai acontecer de verdade, fica torto. O gato ideal de Platão, né? Exato. Exatamente. É a ideia do platonismo e etc. Mas... é legal trazer isso em mente de um modelo ele serve para tentar explicar algo que não é explicável. Então, assim, a gente tá tentando ali, vou olhar esse pedaço aqui da realidade e vamos ver se dá alguma coisa. Então, por isso que eu queria tentar explicar pro pessoal essa noção do erro, né? Então, assim, como que a gente vai explicar essa noção do erro? O erro é o erro. É quanto você erra. Quanto é esperado que esse resultado não ocorra, né? É porque é difícil explicar isso. Aí o Paulo que me ajude, né? Mas eu acho que é muito difícil explicar isso sem entrar na parte matemática do modelo, né? De como é que eu compenso os erros a partir dos pesos que eu coloco na equação. Fala, eu traduzo, vai lá. Não, eu nem sei direito, porque a maior parte das coisas que eu faço é via software, né? Então, se você me mandar montar um modelo escrito... Não, impossível, nem eu sei. Não, exato, ninguém sabe isso. Ninguém sabe isso, a gente só coloca lá, fazer. Só o Altair que é maluco de fazer a nova na mão. Nossa, vamos tentar. Assim, o que acontece é o seguinte, né? Que o modelo, o que ele faz? Você vai ter um resultado, né? Então, por exemplo, como que a gente faz um modelo que eu uso, né? Uma das partes dele, né? Que não é só isso. Mas uma das partes dele é o seguinte, a gente tem um resultado final. Então, por exemplo... em 2018, o Bolsonaro teve 46%, o Haddad eu acho que teve 29%, o Ciro acho que foi 13%, alguma coisa assim. Eu faço uma medida que é o seguinte, a gente pega esses dados anteriores de cada uma das pesquisas e aí a gente coloca como se fosse numa reta, né? Então o que acontece é que a gente tem o resultado final e o resultado que teve da pesquisa. Vai ter uma diferença. Essa diferença a gente chama de erro. Então, se o que a pesquisa está dando fosse exatamente o que a gente esperava que ia acontecer no dia da eleição, a gente não teria erro. É o que a gente chama de R quadrado 100%, etc. Ou seja, a gente conseguiu explicar toda a variação do dado que tinha
que seria o Y, né, que no final das contas é basicamente o resultado final do dia da eleição. Ou seja, a gente olhou a realidade assim perfeitamente. Exatamente. E aí a gente conseguiu fazer, né, o que seria como se fosse uma reta, né? Então a gente consegue pegar os dados de um lugar e colocar, né, traçar uma reta errada. Exatamente. O que acontece é que a gente nunca vai é muito difícil, né, a gente conseguir fazer uma reta exata, né? Então que você coloca os pontinhos, eles vão ficar alinhados formando uma reta. Mas eles vão ficar próximos dessa reta. Quando eles não estão exatamente nessa reta, em cima dessa reta, a gente diz que tem um erro. E aí, então é o erro do modelo. E aí, conforme eles ficam mais distantes, né, menos variação do dado final é explicada. E aí o que a gente chama de R quadrado, né, que é uma medida de explicar a variância de um dado, ele vai diminuindo também. Então, por exemplo, os meus modelos, o que eu tenho visto, está por volta de 96% do R quadrado, que é muito alto. Caraca. É muito Então, alto. assim, é como se a gente tivesse essa reta, então assim, ó, bem próximo. Bem próximo, né? Exatamente, mas o que a gente consegue, no final das contas, é isso. Então, o erro que a gente fala em modelos, que a gente fala dos institutos de pesquisa, são isso. É a diferença, basicamente, em algum grau, né, do que teria no dia para o que eles previram, né, o que eles estavam... Do que aconteceu porque foi esperado que ia acontecer. Exato. Entendi. Em algum grau é isso, assim, de uma forma... sem entrar no matematiquez, essa é a explicação, né, realmente. Então, beleza. Eu quero soltar uma provocação, mas se vocês tiverem alguma outra coisa para falar... Voto secreto. Tá bom. Não, a minha provocação, acho que talvez a gente volte um pouco na coisa da amostragem, que é sobre o famoso data povo. Porque esse argumento surgiu agora, mas desde nas outras eleições isso acontecia, né? De tipo, porque como é que a pesquisa, e aí, de novo, né? A pesquisa prevê 40%, mas o comício lotou a Paulista. E é tipo. E aí, essa questão de. Eu acho que entra um pouco nessa questão psicológica de o quão impactante é ver, sei lá, a Paulista, Copacabana lotada de gente, mas o como isso é realmente representativo do que a gente espera como resultado. Tipo, quando a gente faz a pesquisa, por que a gente não consideraria esse número gigantesco de pessoas, num determinado comício, num determinado lugar? Eu acho que tem vários pontos aí, né, que são bastante interessantes de a gente pensar, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, né, assim, só um passo antes, né? Você pega uma foto e fala, nossa, a Paulista tá lotada, não sei o que, né? 1 milhão de pessoas, meu Deus do céu. Mas você vai ver, não é isso. O que acontece assim, tem, sei lá, 15, 20 mil pessoas, que não é um número expressivo, até talvez um pouco mais, mas é pouco se a gente vai pensar. Então, eu não sei se você se lembra, acho que foi em 2016, tinha aqueles protestos a favor da Lava Jato, contra a Dilma, etc. Aqueles foram grandes, se não me engano, na Paulista teve um dia que teve 1 milhão de pessoas. Tipo, é um número esmagador, assim, você pega a foto de fato, você vê que vai longe o pessoal. Então, sempre que eu vejo uma foto dessa, eu penso assim, como é que era aquele daquele dia que de fato tinha 1 milhão de pessoas? Aí você fala, isso aqui é tipo um quarteirão da Paulista, é que ele tinha, sei lá, 8, 9. Então... Tipo, vão do MASP, 1 milhão de pessoas. Exato, então assim, a gente consegue ver, né? Se a gente vai pensar, né? Pensa assim num estádio de futebol, se lá tem 20, 40 mil lugares, sabe? Então, assim, quando a gente começa a usar esse tipo de número, a gente percebe que não é tão grande. Mas o que acontece? Quando você fala de data povo em algum grau, o que você está falando é de engajamento da pessoa, de falar assim, putz, é meu sábado, meu domingo, eu vou levantar da minha casa, vou pôr a minha camiseta e vou até Paulista lá ficar aplaudindo político. E isso é, cara, assim, vai ter uma pessoa que vai fazer isso que de fato apoia aquela ideia, que tá afim daquilo, e vai lá e fazer isso. E não tem problema nenhum fazer isso. Acho que assim, se você acredita nesse político, você tem que fazer isso mesmo. Mas o que acontece? O data povo, ele é uma medida de engajamento. Mas eu, por exemplo, posso falar assim, eu odeio esse político, mas eu vou votar nele porque o outro é pior. E muitas vezes o que acontece é isso que está acontecendo. Então, assim, entre 2 candidatos, você vai votar num e não no outro porque você quer menos um do que o outro. Então, o que acontece? E aí, esse eleitor, ele vai sair de casa, pôr a camiseta dele, ir lá em tal lugar, ficar aplaudindo esse político? Não vai. Na verdade é que ele não vai. Então, quando você fala de data povo, você está medindo o cara que está muito engajado. Então, assim, o cara chegou de avião lá, e aí tinha o pessoal esperando ele no aeroporto e tal. Vão ter pessoas que são muito engajadas em fazer isso. E vão ter políticos que vão ter uma base muito leal. Mas isso não quer dizer que a base dele seja ampla. Então, quando a gente fala de data povo, etc., é uma medida muito, assim, enviesada em algum grau. E, obviamente, se um político... O que acontece, né? Assim, políticos que são muito... não sei se extremos é a palavra certa, assim, mas que eles estão nichados de um certo ponto, eles vão ter pessoas que vão estar lá e vão apoiar e vão chorar com o discurso dele. E tem outros políticos que vão ser pessoas que normalmente estão mais ligadas pro centro, que eles não vão ter esse engajamento todo. Porque é isso, ninguém vai falar assim, putz, esse cara é meu herói. Mas você fala, esse cara que eu vou votar porque é o menos pior.
Só que pra esse cara você não vai ir lá no aeroporto, ficar aplaudindo ele, chorar, e aí você vai na Paulista aplaudir. Você não vai fazer isso por ele. Então o que acontece é que a maioria das pessoas não vota desse jeito de, tipo, ir na Paulista e etc. Então, quando você tem esse Datapovo, você fala assim, vamos fazer uma passeata, e aí vai um monte de gente, etc. São pessoas que são muito fiéis a esse político. E, novamente, não tem nada de errado você ser assim, se você quer ser assim, acho que é todo um direito seu. Mas isso não indica a realidade. É um viés. Você tá pegando uma amostra, novamente, você tá pegando a amostra dos caras que estão dispostos a se levantar de casa e ir até esse político, a aplaudir ele. E quando você pega diversos candidatos, muitos deles não vão ter essa base. Então você tá criando um viés ali, que você chama de Datapovo, né? Mas não é isso exatamente. Então, assim, tecnicamente, até para a base daquele próprio político, o Datapovo é enviesado. Porque mesmo entre os eleitores dele, eu estou considerando só os que se deram o trabalho de se vestir para ir no lugar, tá aquele número ainda menos expressivo ainda, para a própria base. Para a própria base. Para as eleições gerais, então, ele é tipo irrelevante, basicamente. Eu não sei se é relevante, né? Obviamente, essas pessoas, elas têm um engajamento, né? Então, possivelmente, elas vão estar repassando notícias sobre esse político, vão estar defendendo eles em jantar de família, né? Vão ter esse perfil. Então eles estão tendo esse engajamento para esse político que, assim, tudo bem e tal, acho que novamente, acho que faz parte, cada um vai fazer do jeito que você acha que é o certo. Mas, até para esse próprio político, né, você não tem uma noção da sua base, porque, assim, pode ser que você tenha, por exemplo, um exemplo bem assim, mas o que pode acontecer? O político, ele foi mal no mandato dele, foi foi muito mal. Não foi bem, assim, fez coisas muito ruins. Só hipótese, né? A gente tá falando do mundo da fantasia. Não aconteceu. Não é baseado em fatos Então, reais. assim, ele tomou políticas que não foram boas de forma geral. E aí, o que acontece? As pessoas que tinham esse perfil que eu tava falando assim, não vou votar nele, mas eu não gosto tanto dele, mas enfim, vou votar nele. Essas pessoas não vão votar mais nele. Agora, aquela pessoa que era crente dele, assim, muito fiel a ele, etc., ela vai continuar votando. E essa pessoa é que vai no dia da rua, lá, etc., quase um outlier, né? Assim. Por um lado, exatamente, é uma distorção por um lado. O que é um outlier? O que é um outlier, Juliana? Um outlier. Sua vez. Nossa, eu vou muito só começar a fazer pergunta agora, de tudo que vocês falarem. O que é uma pessoa? O que é ser? O que é ser? Vamos pela tradução fidedigna da palavra outlier. Então, que ele sai dessa linha, vamos colocar, que ele sai dessa linha. Então, ele sai completamente da expectativa que a gente tem de um comportamento. Então, um outlier é aquele cara que, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, você espera que a pessoa responda ali A, B, C, D, E e que tem uma variância ali. O outlier vai ser o cara que vai responder A pra absolutamente tudo. Então ele é um outlier. Ele foge do comportamento esperado. Então um cara nesse nível, que nem a gente tá falando, ele é um outlier. Por quê? Porque ele foge muito de um comportamento esperado pra aquela população ou pra aquele fenômeno. O cara que vai votar no Emael, né? Tipo, tem um... Tem um, exato. Não, mas sabe um detalhe nada a ver. Sabe assim. que eu vou votar? Eu sei se porque meu modelo mostra. Eu sei sim. Não, mas é interessante, né? Porque assim, a gente tá falando desse grupo fidedigno, né? E outro dia eu estava andando na rua e, na verdade, assim, complexo. Uma pessoa viu e o que ela falou? Que tinha um grupo seguindo, o Emael, ele estava nessa rua e tinha um grupo seguindo ele e pessoas que estavam lá apoiando ele fielmente. Então você vê assim, nele, que sei lá, ele tá com muito menos do que 1%. Eu nem sabia que ele tava vivo ainda. Então, ele tá concorrendo essa eleição. E ele tem um grupo ali que é forte pra ele, sabe? Então assim, mas são pessoas que são muito engajadas com ele. Mas assim, ele tem um grupo que é assim, extremamente sólido ali, só nem que é muito pequeno. pesquisas, né? É muito pequeno. São outliers. Outliers, em algum grau, Então é muito doido isso, mas é interessante a gente ver que todos os políticos têm essa base em algum grau, né? Uhum. Então, quando eles fazem comício, etc., eles vão ter essa base. Mas... Que a mãe. É isso que eu pensei, a família e os filhos, tá ligado? Vota em mim porque eu sou seu pai. Ele tá pagando a pessoa pra estar lá. Né? Desculpa. Não, mas ele vai muito ver esse episódio, vai chorar copiosamente. Porque ele acreditava que o 0,5% dele ia se tornar 55%. Mas, tipo, é interessante que todos os políticos têm isso, né? Então, que a gente tá brincando do Emael, né? Que ele talvez tenha poucos votos, né? Mas... Talvez, né? Só talvez. Eu adoro como ele é fiel ao otimista, modelo né? dele. Não, mas estatístico nunca vai falar com certeza. Ele, talvez, porque ele pode virar. Parece que sim, é o que tá... Pensou ele ganha? Imagina o maluco ganhar, tipo... Cara, aí a gente começa a questionar os institutos, fala assim, opa...
Mas, Ninguém nem enfim. pensava no maluco, ele veio. Então, mas é isso, né? Esse que é o grande ponto. Se isso tá acontecendo, assim, com esse tipo de político, né? A gente vai encontrar isso todos. Mas, novamente, o Datapovo eu acho que é a pior medida possível pra gente tentar falar de uma base de alguém. Não... Datapovo. E aí, assim, a gente pode ir, assim, estratos muito mais baixos, assim, de quem que tem tempo pra Poder fazer... ser mais, né? Não, mas eu pensei justamente nisso, de que tem pra mim a concepção mais bizarra do Datapovo, e eu nem tinha pensado nessa questão do esforço de sair da cama e... Mas é tipo, pensa assim, né? não, é uma bosta. Se eu pudesse escolher, eu não faria. Mas pensa assim, tipo, quem consegue. Tá, é feriado, mas ainda assim, tipo, quem é a pessoa que vai pra Copacabana, tá ligado? Vai pra Paulista. Mas é que tá, tem pessoas assim, por exemplo, o restaurante tá funcionando no dia do feriado. Então a pessoa que poderia ir pra algum comício, pra alguma coisa, ela tá trabalhando também. Então assim, e aí você pega assim, quem que são as pessoas que estão mais votando em cada um dos candidatos? Então assim, você começa a ver que, por exemplo, as pessoas que têm tempo pra ir de um candidato, não necessariamente que o outro candidato não tenha mais base, mas essas pessoas elas têm que trabalhar, tá fazendo outras coisas. Então o Datapovo não é extremamente enviesado, infelizmente. Eu até coloquei tem um post da sua página que eu coloquei, tipo, ia ser muito louco se a gente conseguisse separar por extrato social, né? Sim. Pra saber, tipo, quem é a base eleitoral de cada um. Porque teve um youtuber, eu não vou lembrar o nome dele, mas foi muito legal, porque ele foi no comício de 7 de setembro. Mamãe falei. Não foi Mamãe Falei. Mas o maluco, ele ia perguntando pra galera pro Bolsonaro, falando, você vai votar em quem? Você vai votar em quem? Os caras, Bolsonaro, claro. Aí ele chegou pro maluco que tava vendendo água. E tipo, e aí, você vai votar em quem? O cara, não falou nada, não, eu sou no Lula. É um cara que é humorista, não é? Exato. Sei, Isso é muito engraçado, porque ele foi tipo em todos os malucos, vendendo água, vendendo hot dog no meio do protesto, e é essa galera que era a base eleitoral do Lula. Então, Exato. por isso que eu penso nesse Datapovo que não é, pelo menos na minha concepção, é zero expressivo, porque é um extrato social super específico, tipo, que apoia um candidato fielmente a ponto de perder seu tempo indo numa manifestação, e além disso eles são de uma área socioeconômica, por mais que tenha o famoso outlier, tipo, vai ter o famoso pobre de direita, mas, tipo, tem um extrato social específico que vai estar lá sendo representado só por aquilo. E aí é completamente irreal eu pensar, tipo, tinha, sei lá, 30 mil pessoas da classe A em Copacabana, então Bolsonaro vai ganhar em primeiro turno. Tipo, qual que é o sentido disso? Exato, não, com certeza. E esse que é o grande ponto, né? Então você tem que ver, assim, questão de classes sociais, quem tá votando em cada um dos candidatos, se essas pessoas elas têm o mesmo engajamento, que novamente, você pode votar no cara não porque você gosta, mas porque é o menos pior. E aí, quando é o menos pior, você não vai sair da sua casa e ir lá apoiar ele, né? Você simplesmente, enfim, vota nele no dia da eleição, pra você não tomar multa, inclusive, né? E ponto final. Então a gente tem esses padrões, né? E aí, de fato, eu acho que esse Datapovo, ele tá avaliando muito mais outras questões. Por um lado, assim, né? Você tá avaliando o engajamento do seu voto, né? Então, algumas pessoas do sistema são fiéis a você, a ponto de, novamente, sair da sua casa num feriado, ir lá, aplaudir ele, ficar com o sol em cima da cabeça e aplaudindo. Vão ter pessoas que a classe dela permite, que o trabalho dela permite que naquele dia ela esteja disponível. Então, tudo isso conta, né? No final do dia do Datapovo, né? E acho que não é uma medida muito boa pra medir isso. Okay. Eu lembro de uma pesquisa que eu acho que foi feita pelo próprio PT, em que ele foi na periferia fazer uma análise do discurso e da visão da... Eu não lembro de qual periferia que foi. E que o discurso e a visão da periferia era mais próxima de pautas da direita do que da esquerda. Porque eles, tipo... Quero saber de pronome neutro, sabe? Tipo, eu quero comer. E eles estavam sempre voltando muito com essas promessas que eram muito mais geradas pelos políticos da direita do que da própria esquerda. Isso, tipo, eu acho meio que interessante até, de quanto você vê que aqueles que passam por muito mais dificuldades, eles estão tendendo a uma política mais de direita e pessoas mais classe média tendendo a uma política de esquerda. Então, mas é muito interessante, assim, né? Tem o modelo dos Estados Unidos, né? Isso, que eu acho que isso em um grau a gente importou de lá, né? Mas que... O que acontece, né? Muitas vezes a esquerda, né, assim, pelo menos nos Estados Unidos, não que aqui seja o exemplo, mas eles ficam na universidade, né? Então eles têm discursos muito mais colados da realidade por causa disso, pensamentos, questões de justiças sociais, etc, né? E isso gera toda uma discussão sobre isso. E aí, novamente, tem a pessoa que tá lá, que, preciso de um auxílio porque eu não consigo emprego, tô com filhos, tá difícil, etc, preciso disso, né?
E aí essas pessoas estão discutindo problemas sociais que podem acabar impactando isso, né? Mas é algo tão longe, né? Que as pessoas, quando o cara chega e fala assim, eu vou resolver isso porque eu vou criar emprego, ela fala, vou votar nesse cara, porque assim, a solução simples, né, rápida ali pro meu problema. Então, as pessoas têm que votar de fato numa pessoa que vai fazer o melhor pra elas, né? E aí você vê, né, esse padrão de periferia que as pessoas acabam ficando mais próximas, né, ou de uma política de direita ou de esquerda, né, por conta desse perfil, né? Então, a pessoa que chega e propõe um resultado que é isso, que você fala, a pessoa não vai ficar discutindo pronome neutro naquele momento, né? Porque o que ela quer é de fato um auxílio, etc. Por mais que assim, o pronome neutro pode ajudar ela em alguma questão, etc. Pode, mas assim, ela não tá preocupada com isso. É a prioridade dela. Exatamente. Então é bastante interessante, né? E aí, não é porque a pessoa vota à direita ou à esquerda, né? É simplesmente a pessoa que tá propondo uma solução pro problema dela, assim, rápido, né? Então, faz seu sentido. Eu pensei justamente nessa questão de, primeiro, acesso à informação, né? Então, talvez tenha um estrato social que tem mais acesso à informação, à escolaridade, e aí tem uma condição maior de enfim, não tem. Porque é isso, tipo, a gente tá aqui falando de plano de governo, de ter entrada e saber qual que é a base aliada do cara, quais são os senadores, nananana. Mas isso é um conhecimento muito estratificado, né? Não é todo mundo que sabe que essa informação é publicamente disponível, que você pode ir lá e entrar no site do TSE, inclusive. Vocês podem achar o plano de governo de todos os candidatos, vocês podem ler. Provavelmente vai ser uma página escrita plano de governo. O plano é governar. Tem, tá tipo. Mas isso está disponível e eu fico pensando principalmente nessas camadas mais vulneráveis da sociedade, que é tipo o tipo de mídia que elas consomem também, né? Tipo, o tipo de sociedade que eles acham que existe. E eu acho que essa é a parte, sei lá, pra mim é bem assustador, meio distópico até você pensar que, tipo, a pessoa que tá passando muita necessidade, que tá com insegurança alimentar, que tá numa moradia, às vezes em um local de risco, porque não consegue bancar uma moradia, ela consome sei lá, na televisão, enfim, no cinema, ela consome um produto que tenta a todo momento convencer ela de que a sociedade é de outro jeito, que a realidade que ela vive é a minoria. E aí ela mira nisso, né? Então, tipo, eu tô vendo a novela da Globo e eu quero... Eu acho que é daquele jeito que a sociedade funciona. Eu sou a fuga da regra. E aí ela mira nisso, né? É isso que eu quero, então o candidato que vai me prometer aquilo é aquilo que eu vou atrás. Pra mim, na verdade, isso é uma crítica à esquerda mesmo, né? Do quanto aonde ela deveria ir, ela não chega. Exato, é aquilo, a gente pensa de como ajudar as pessoas mais vulneráveis. A gente não ajuda, mas a gente pensa. Exato, a gente propõe milhões de propostas, mas muitas vezes o fracasso é em não ouvir o que aquela pessoa tá querendo. Que o Paulo comentando, eu pensei, tipo, naquela clássica coisa de um monte de proposta aqui, de não, vamos diminuir a jornada de trabalho para 5 dias. E aí você tem uma galera desempregada que vai falar, mano, não, dane-se a jornada de trabalho. Você pode trabalhar 7 dias na semana, eu só quero trabalhar. Porque o cara não tem como se sustentar. E aí a gente tá super descolado com esse discurso que é bonito e funciona. Tipo, tem uma base científica para esse discurso, tem uma base filosófica para isso, é um modelo de civilização. Só que se a gente olha para os problemas atuais da sociedade, muitas vezes a gente não tá resolvendo. Isso tá longe de ser um problema. Exato, né? Tipo, é um problema que pra gente pensar nele, a gente precisa resolver um problema antes. Eu acho até assim, né, que é um efeito que é interessante, assim, que a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, não faz sentido nenhum, e depois você começa a pensar e faz, né? Que assim, muitas pessoas votaram no Bolsonaro em 2018 e tinham votado no Lula antes, votavam no PT, etc, né? E aí você fala assim, bom, mas eles são... Quando você para pra pensar politicamente falando, né, eles são meio que opostos. Exato. Ali, né? Então tá na direita ou tá na esquerda. Mas o que acontece no final das contas, né? São pessoas que conseguem dialogar com as massas, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Eles têm essa capacidade, né? Então, assim, o pessoal fica zoando, falando, o cara, sei lá, tem milhões e aí fica lá passando, sei lá... Como é que é? Tomando café na mesa, sabe? Com a mesa desarrumada, com camisa de time. E talvez, assim, seja intencional, né? Tem esse marketing por trás. Mas, de qualquer forma, ele consegue se relacionar com as pessoas. Então, você pega muitos políticos que não conseguem fazer isso. Então, é um discurso muito rebuscado. Falando de problemas que, no final das contas, não importa para a pessoa que vai votar. E aí, né? Você tem... E isso que é muito doido, assim. Porque você começa a falar de muita economia, né? Então, você começa, por exemplo, falar de modelos econômicos e desenvolvimento. E, vamos sair do agro e ir pra tecnologia, coisas assim, né? E aí, muitas pessoas não vão querer entender isso. Elas vão falar, eu preciso de um emprego porque eu preciso comer. Tanto faz sendo agro ou na tecnologia. E aí o que acontece é que as pessoas elas ficam marginalizadas assim, nesse discurso, né? E aí
no caso, né, o que aconteceria era isso, né? Você pega, por exemplo, talvez eu, assim, não sei, chutando, né? Mas você pegava o Haddad em 2018, né? Que era aquilo, um professor, etc. Mas ele tinha uma fala mais rebuscada, ele tinha uma dificuldade maior de se conectar com essas pessoas. E as pessoas que votavam no Lula acabaram votando nele, né? E aí agora o Lula volta, então você vê que tem uma porcentagem de pessoas que vai votar nele atualmente que votou no Bolsonaro em 2018 também. Por quê? Um dos pontos é isso, né? Tem esse diálogo com as massas, né? Tem outro que é, enfim, você simplesmente vai pro oposto, porque você fala, bom, esse modelo não deu certo, então vamos pro outro, né? Sebastianismo, então tem tudo isso. E aí é muito interessante a gente ver, né, que de fato tem... É complicado, assim, né? Um candidato que eu acho que sofre muito com isso é o Cirão das massas, né? Porque o Ciro... Não, é incrível, tipo, no debate eu fiquei abismado, porque, tipo, eu tava entendendo a fala dele. Só que era um bagulho que ele ia falando e eu tava tipo, gente, ninguém na plateia ninguém mais entendeu o que o cara tá falando. Ele não sabe se comunicar pra população de forma geral. E é interessante, assim, eu cheguei a ler o livro dele lá, que é Desenvolvimento Nacional, e é interessante, assim, ele traz propostas muito boas, mas é isso, assim, como que você comunica isso pra uma pessoa que tá interessada simplesmente em coisas básicas, sabe? Vamos resolver os nossos problemas. E é muito difícil, assim, então... eu não sei, assim, é complicado, cara, assim, porque... É a parte difícil de ser político. É isso, é porque é isso, você tem que tanto ter um plano muito bom, né, assim... Se você quiser resolver o país de fato. Exato, se você quer ajudar de verdade. Você precisa ter um plano muito bom e conseguir comunicar com as pessoas, né? E aí eu acho que, assim, é uma faca de dois gumes ali, que é muito difícil você conseguir achar esse equilíbrio, né? Eu acho que é até o problema que a gente enfrenta, agora só descolando de política rapidinho, mas é o problema que a gente enfrenta na ciência até, né? De tipo, a gente não consegue... Por isso que eu admiro muito todo mundo que é comunicador científico, porque... É muito difícil você pegar tudo que a gente desenvolve dentro do laboratório, dentro da academia e falar, bom, beleza, agora eu vou comunicar isso pro público. E aí o exemplo que eu já dei, vou repetir, que pra mim é maravilhoso, foi de quando o Butantan liberou a eficácia das vacinas. E aí nenhum repórter sabia o que era 0,05, sabia o que era significância estatística, começava a falar em porcentagem, não, 70% das pessoas vão ficar imunes ao vírus, tipo, não é nada disso. Especificidade. E aí era assustador, porque é uma dificuldade gigantesca. A gente fala outra língua, e aí tem que ter uma tradução, por isso que eu admiro muito quem é comunicador científico, porque pegar todo esse monte de número, todo esse monte de dados que a gente gera, mastigar isso e dar um discurso palatável para quem não é da academia é sensacional. Eu vejo assim, muitos, né, na pandemia, assim, teve alguns que foram muito bons e outros que eram bons e ficaram ruins, e outros que eram ruins e ficaram bons, né, mas assim, o que eu via muito, assim, é porque de fato, tem que esse é um dos grandes problemas, a gente fica no laboratório, né, então eu também trabalhando em pesquisa, a gente fica no laboratório, né, trabalhando, e aí, por exemplo, chega a sua avó e fala assim, tá, mas o que você tá estudando, né, e aí, assim, pra você conseguir explicar pra ela é muito difícil, porque, de fato, né, são coisas que têm uma relevância científica grande, talvez social naquele momento não tanto, mas é difícil explicar. E o que é difícil, assim, porque ao mesmo tempo, assim, o que eu respeito, né, em divulgadores científicos, etc., bastante, é quando ele consegue fazer essa divulgação, né, então você pega uma coisa que é complexa, né, então a gente tá falando de modelos estatísticos aqui, né, tentando explicar de uma forma simples. Você consegue pegar isso e trazer pra uma pessoa que é totalmente leiga, mas sem cometer abusos, sensacionalismos, assim, esse eu acho que é o cara que é bom. E na pandemia, assim, teve pessoas que me decepcionaram muito nesse ponto, assim, por causa disso, assim, eles traziam números muito inflados ou coisa assim, e você ficava falando, meu, que triste e tal, isso. E aí você pega o artigo e você fala, bom, não era exatamente isso, né, então... Eu acho que o divulgador bom, ele é esse cara, assim, é o cara que vai pegar um dado que é difícil, né, que aí você tá falando da vacina, etc. E como que você explica isso pra uma pessoa leiga, né, que não entende nada de estatística, que não entende nada de como que a vacina foi feita, mas de forma que ela fala, tá, entendi, e legal, assim, não rolou um abuso aí, né, uma coisa que saiu muito da linha, né. Não teve um exagero, uma distorção de fatos, isso é difícil pra caramba. Curioso em saber quem você tá falando. Oi? Curioso em saber de quem é essa pessoa. Ah, teve várias. Pi! Uma dúvida que eu tinha era, você começou a fazer o seu modelo quando? Então, essa foi uma boa pergunta. Tem um cara dos Estados Unidos que chama Nate Silver. E ele é o cara que prediz as eleições dos Estados Unidos, um dos, né? Então, eles têm vários modelos competitivos entre eles. E esse Nate Silver, se não me engano, foi em 2008, ele conseguiu prever quem ia ganhar a presidência, e acho que eu não lembro se tinha o Congresso na época, enfim, alguma coisa assim, mas ele acertou, tipo, todo mundo. Acho que era o presidente de todos os governadores, então ele acertou 52 pessoas, se não me engano. Foi assim, o cara foi, tipo, na mosca. E aí ele ficou super conhecido, o New York Times, na época, comprou a empresa dele pra ele fazer os modelos exclusivos pro New York Times, uma coisa assim. E aí, se eu não me engano, ele é jornalista, com uma base em estatística também, mas assim, não é estatístico.
E ele começou a fazer esses modelos, e aí ele escreveu um livro que eu ganhei de presente, acho que foi 2017 ou 2018, que é O Sinal e o Ruído, é o nome desse livro. E é um livro que ele fala assim de como que a gente consegue prever o mundo, né? E eu li o livro, é o meu livro favorito, assim, porque é muito interessante. Ele vai falando de diversas questões que a gente usa, questões de previsão, de modelos estatísticos, para prever as coisas que a gente nem imagina. Então ele fala, né, por exemplo, é muito interessante, assim, porque ele fala sobre doenças, né, então ele tá falando de pandemias, assim, o livro, se não me engano, é 2015, 2014, alguma coisa assim, e ele tá falando de pandemias, e aí, quando teve a pandemia, eu fui ler o capítulo de novo, e você fala, cara, que loucura isso, assim, eles falam, inclusive, de coronavírus no livro, eles tinham, tipo, enfim, eles tinham já tinha modelos que mostravam que isso poderia acontecer, né, então, assim, é muito legal você ver, assim, que tem uma base ali. Porque ele é co-produtor dos Simpsons. Então, esse livro... Eles preveram tudo nossa. também. Não, mas é que o que ele faz... Esse livro é um livro jornalístico, assim, então ele entrevistava pesquisadores, né, e mostrava como que a previsão funcionava em cada área. Então ele fala assim, por exemplo, no beisebol, né, como que a gente prevê quem que vai ganhar no beisebol, no basquete? Então ele entrevista caras que faziam apostas, né? Então, tipo, tinha um cara que, sei lá, ele era, tipo... Ele era um cara que no aeroporto ele pegava os carrinhos, tipo, aqueles carrinhos de mala, e levava pro lugar que eles tinham que ficar. Então o trabalho dele era esse. E aí um dia, sei lá, ele juntou uma grana e apostou num time que, tipo, ele tinha certeza que ia ganhar, enquanto todo mundo tinha certeza que esse time ia perder. E ele, sei lá, apostou, tipo, $20 mil e ganhou, sei lá, tipo, 800 mil, assim, sabe? Uma coisa ridícula, assim. Ele ficou, tipo, rico da noite pro dia. E aí ele entrevista esse cara, e aí o cara tinha um modelo estatístico por trás, então ele vai fazendo várias questões assim, de como que as pessoas preveem o mundo, né? E aí ele fala, por exemplo, de previsão do tempo, então é muito legal, assim, um livro muito, muito interessante. E um dos capítulos ele fala sobre como que prevê a eleição, porque é a área dele, né? E ele começa a explicar de como que prevê a eleição e como é que faz, e isso me interessou bastante, porque eu falei, a gente não tem nada aqui no Brasil que seja isso, né? Então a gente tem as pesquisas de opinião, mas a gente não tem como que a gente sabe o que vai acontecer no dia. E aí, na mesma época, eu estava me desenvolvendo nessa questão de estatística, começando a trabalhar cada vez mais com modelos, né? E aí, programação, tudo isso. E aí, eu comecei a me desafiar. Falei, tá, onde que eu acho esses dados das nossas pesquisas? Como é que eu posso usar eles? Então, eu comecei a me desenvolver nessa questão. E aí, eu tinha esse plano, assim, desde 2019, mais ou menos. Aí, teve as eleições de 2020, mas eu não quis, porque esses dados de prefeito são mais difíceis que presidente. E em 2022, nesse ano, eu comecei a pegar os dados, comecei assim, a entender como que seria o modelo, e eu fiz ele mesmo em julho. Foi quando eu terminei ele que eu falei, ok, dá pra fazer. Fresquinho. Tá novo. Mas assim, em julho foi assim, quando eu terminei, eu falei, bom... Porque os primeiros modelos, a gente tá falando de R quadrado, né? Então, os primeiros modelos estavam 75%, 80%, que é baixo, né? Assim, então a margem de erro é extremamente menor. Tanto se você entra no site do Como Previsto, né? Que é www.comoprevisto.com, inclusive. Se você entra lá, tem todos os modelos, né? E os primeiros a gente usava o que a gente chamava de modelo de agosto, né? Então, esse modelo de agosto é um modelo que ele é mais simplificado. Então, ele só usa uma média geral, um pouco mais tranquilo. E ele dá uma margem de erro muito grande, assim. E... por um lado faz sentido, assim, porque a gente não tinha os dados de setembro ainda, né? Então em setembro a gente começa a usar a tendência, coisa assim. Mas aí esse foi um dos primeiros modelos que eu desenvolvi. Aí depois teve o segundo modelo, que foi o que a gente está usando agora, que é o que eu chamo de modelo de setembro, né? Mas esse mais próximo da eleição. E aí esse é acima de 95% de R quadrado, enfim, a confiança nele tá muito boa. E ele é um modelo, assim, foi isso basicamente. Então a gente começou... O final ali, quando eu cheguei nele, foi em julho, agosto ali, foi o comecinho dele. Eu fico agoniado, ele falando, R quadrado 70 é baixo. Eu fico, gente, eu já vi artigo com R quadrado 20. Então, mas isso é uma coisa que é muito interessante, né? Porque a gente é das ciências sociais, né? Psicologia, etc, né? Então, o nosso R quadrado é baixo, porque tem muito erro. E, de fato, por quê? Quando você fala assim, vou predizer tal coisa com base no QI. Nunca é só o QI, são várias habilidades cognitivas. Então vai dar uma requadrada de 15, 20. Os meus artigos é tudo isso também, 20, 30. Dá uma depressão. Você não consegue pegar todas as variáveis, né? Exato. Complexo ser demais. humano, né? Agora, nesse, que é um modelo que você está tentando prever, né? As eleições com uma única variável. Suave. Então, de boa. Mas você sabe com essas variáveis. E é até interessante, assim, porque, por exemplo, nesse modelo, né? Eu chamo, é um modelo nulo que a gente fala, né? Então, o que acontece é que eu não ponho nada nele, assim, além dessas pesquisas, etc. E essas variáveis que eu achei de tendência, questões assim, né? Então a gente separa, né? Eu tava falando que as pesquisas antes de agosto são um pouco confiáveis. Então a gente separa. Então a gente tem uma categoria das pesquisas, uma categoria das pesquisas de agosto e uma categoria das pesquisas de setembro. Então elas são variáveis diferentes no modelo, aí a gente tem essa tendência de setembro também. E o que é interessante? A gente tem como colocar no modelo, por exemplo...
a inflação, entende? A gente tem como colocar medidas econômicas para ajudar nisso. Só que o que acontece é que você começa a gerar viés. Então, assim, porque são medidas que eu acho que são importantes. Então, o ideal, né, é que você fala, não vamos colocar nada, vamos supor que vai ser 0. Você controla pra tudo, você não controla pra nada. Isso. E a gente não tem como saber, né? Então, eu falo, não, inflação é importante, né? Mas será que é mesmo? Assim, a gente não sabe. Então, são decisões e por exemplo, talvez tenham os pesquisadores, outras pessoas que estejam fazendo modelos assim, eu não achei também, mas daria pra fazer, mas eu não coloco porque é uma decisão metodológica mesmo. Mas é interessante que a gente tem como colocar tudo isso no modelo, né? Então, assim, você vê que é uma coisa muito complexa, muito legal, dá pra fazer de várias formas, né? Mas eu acho que o grande ponto é você conseguir justificar por que você tá fazendo uma coisa ou outra, sabe? Então, é a metodologia do modelo. É a parte complexa da estatística. Ela inteira, né? Mas eu acho legal isso que o Paulo comentou, de, tipo, o quanto a estatística tá nas nossas vidas e a gente não percebe. De, tipo, o Waze que você pega pra pegar o caminho, puta, aquilo lá é modelo preditivo puro. Puro. É. E não só isso, você pega, por exemplo, vocês estavam tentando achar um título pro vídeo de vocês, etc. E aí você colocou lá no Google Gerador. E te deu. Isso é o modelo. Ei, também. não conta isso pro pessoal. A gente é criativo, a gente tem um brainstorm, a gente debate, a gente não vai em algoritmos. Exato. Isso é mentira, fake news. Não. Mas é isso, né? A gente tem todas as coisas. Poderia ser isso. Poderia ser, mas não é. Mas a gente tem tudo isso, né? Assim, toda hora, muitos modelos. E é isso, assim, você fala assim, será que vai chover hoje? Então eu dirijo moto, eu vou vir pra cá, eu abro lá o aplicativo e falo assim, tem 0,5% de chance de chover. Aí você fala, beleza, dá pra ir. Mas é isso, você tá tomando uma decisão que, na verdade, com um modelo estatístico, ele tá prevendo a chance de chover, ou seja, e isso que eu acho que, assim, eu lembro o meu orientador, né, quando ele me apresentou isso pela primeira vez, que é a regressão linear, né, ele mostrou pela primeira vez e eu fiquei chocado, eu falei, calma, você tá falando que você põe um número, e aí ele vai dizer qual que é o outro número com base nisso, e aí ele mostrou lá a linha da regressão, tudo isso, e eu fiquei chocado, cara, eu não acreditava, porque eu falei, a gente consegue prever o futuro com isso, né, e aí foi legal, assim, que foi a primeira vez que eu tive contato com isso na minha vida, né? E aí depois fui estudar, porque eu fiquei mega interessado, né? E aí depois você vê que dá pra fazer coisas muito mais complexas. Mas é interessante como a gente tem essa capacidade de prever o futuro em algum grau, né? Obviamente, que foi a pergunta que a gente fez aqui no começo, né? Tem um pouco essa capacidade, e obviamente você falar um modelo, uma abstração da realidade e tal, mas é legal que a gente consegue tomar decisões com isso. E tem pessoas tomando decisões com isso, inclusive, então... Desde investidores, né, de conseguir, por exemplo, a gente fala dos day traders, né, então eles têm modelos para isso, de conseguir ver qual ação que vai subir, qual que vai descer, e, enfim, diversos outros lugares que a gente nem imagina que tá acontecendo isso o tempo todo e é nosso dia a dia. A gente que não vê, né? Você tem um modelo aí pra ver se vai ter uma guerra nuclear ou não? Ainda só não. Pra gente ficar... Fica aí a dica. Mais tranquilo. Assim, se vai ter uma guerra nuclear ou não. Um dia vai ter. Exato, Um dia vai ter. A gente tem que ver quão próximo esse dia está. É. Um Tem aquele relógio, né, que quando dá O meia-noite... relógio do fim do mundo. É, o relógio do fim do mundo. Mas é interessante, né, porque o que acontece, né, vi uma vez um quadrinho que era assim, né, que os robôs, né, tipo aquela ideia de Exterminador do Futuro, né, que os robôs decidem se vingar contra os homens, né, e aí eles decidiram aplicar um modelo preditivo de qual que seria a melhor arma para destruir os homens, né, e aí ele termina o quadrinho falando assim, os homens pegaram metralhadoras e mataram os robôs porque eles estavam com pedras e pedaços de pau, e aí ele fala, por quê? Porque quando eles fizeram um modelo preditivo, a maioria das guerras que um homem ganha do outro eram com pedras e pedaços de pau. Porque foi a maioria, porque a grande maioria das guerras foi há muito tempo atrás, né? E não tinha nenhuma arma. Então eles usaram isso. Então é engraçado, assim, como que a gente, você está falando isso, prever uma guerra nuclear, né? A gente não tem como prever porque nunca aconteceu, né? Então isso é muito difícil. Quando a gente fala de modelos, esse é um dos grandes pontos, assim, que... Normalmente a gente precisa de dados de coisas que já aconteceram, né? Então, por exemplo, na eleição, a gente usa esses dados de eleições que já aconteceram. Por exemplo, prever a de 89, por exemplo, seria quase impossível. Quase não, praticamente impossível. Você poderia usar, por exemplo, de outros países, alguma eleição, alguma coisa assim, para tentar usar como base, mas seria muito pouco acurado, assim, né? Então a gente precisa de acontecimentos constantes, normalmente, para conseguir fazer isso acontecer. Por exemplo, uma aposta de um jogo. Então você vai apostar num jogo de futebol, né? Tem esses aplicativos. Você pode criar um modelo para isso. Só que com base nisso, normalmente você tem que ter outros jogos. E aí você faz o que está acontecendo nos outros jogos e tenta fazer, né? Ou seja, você precisa do passado para prever o futuro. Tá, então depois da primeira a gente volta. Isso, Exato. Depois da primeira a gente pergunta quando vai ser a próxima. Se a gente vai vivo.
Vocês me chamam aqui novamente? Não, eu acho que Tá ligado? Todo mundo torto. Não, é porque eu acho legal essa questão de usar o passado, porque às vezes isso é um baita do impedimento, né? Porque imagina, sei lá, eu tô querendo apostar time de futebol. Time de futebol é um bom exemplo. E aí, tipo, beleza, eu sei que eu pego os modelos dos jogos anteriores de tal time, só que, sei lá, aquele time tem um jogador que daqui pra frente não tem, trocou. E aí esse modelo já não me responde nada, porque tem uma variável lá que mudou. Então, para guerra é isso. Imagina, sei lá, eu vou querer fazer um modelo para predizer a Terceira Guerra Mundial com base nas 2 primeiras. Mas tinha países na época que não existem mais. E aí, como é que eu vou predizer isso? Exato, então esse é um ponto que é muito interessante, né? E aí como que você começa a tomar decisões para evitar isso, né? Então, por exemplo, o que eu vejo desse futebol, né? Eu não acompanho muito, mas assim, eu vejo que eu já vi alguns modelos do Samidana, não sei se vocês sabem o que é, um economista. Mas enfim, ele faz alguns modelos sobre isso e ele fazia um de futebol, então o que ia ganhar os jogos, alguma coisa assim. E aí o jeito que você faz é que você só prediz o placar, com base em outras atuações. Então as atuações do time recentemente, comparado com as atuações recentes do outro time, qual que vai ser a probabilidade de gols para cada um, né? Então você evita falar assim, de jogadores, que mudou, não mudou. Mas obviamente, por exemplo, quando você tá pegando o passado, imagina, você pegou os últimos 5 jogos, vamos supor, para predizer o padrão dele agora. Só que aí saiu o jogador essa semana, que era o, sei lá, o craque, o camisa 9, né? Você tirou ele. Você não consegue predizer igual, mas você tá predizendo como se ele ainda estivesse no time, né? Então, você vai ter sempre esses impedimentos. Outro ponto, assim, né? Que agora, assim, existe a probabilidade muito grande de acontecer o segundo turno, né? E aí, o que acontece olhando para esse segundo turno, né? A gente tem que fazer um modelo que não é igual ao primeiro, porque como são só 2 candidatos, muda completamente o modelo. Então, em vez da gente tentar prever, né, cada uma das porcentagens, a gente prevê o spread, né? Então, que seria basicamente, você pega o candidato que tá ganhando, o que tá perdendo e vê a diferença entre eles. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente não teve 2 eleições de segundo turno aí, né? Que foram essas 2 do Fernando Henrique Cardoso que eu tava falando. Então o que acontece? A gente tem menos dados para prever. Então o modelo, até agora, o que eu tenho visto, assim, ele é um pouco menos acurado do que esse de primeiro turno. Tem mais erro, né? Então, e é muito interessante, porque se for, e as pessoas estão publicando modelos no primeiro turno, se elas forem tentar prever o segundo turno também, eu suponho que a chance deles errarem é maior também. E aí, eu tô tentando desenvolver estratégias também para evitar isso. Tem algumas coisas que estão dando certo até agora. Mas é interessante ver como que esses dados históricos, né, eles têm um peso muito grande, né? Então, como que a gente precisa de dados do passado. E aí você vê, né, agora, assim, esse ano, por exemplo, tem o meu modelo, eu tenho ciência de mais 2 outros modelos, né? E por que eles apareceram agora, né? Porque até 2018 provavelmente não dava, porque tinha poucas eleições. Então essa foi a primeira vez que a gente tá conseguindo concatenar tudo isso de uma forma legal. Tem assim. bastante. Próxima eleição, então, a gente tem mais dado ainda. Sim, então a tendência é que sempre fique Se melhor. o Brasil for uma república até a próxima Se eleição. tiver Brasil. Exato. Olha, várias perguntas. E é interessante, né? Então, por exemplo, você pega, né, nos Estados Unidos, eles fazem isso há muito tempo. Porque eles sempre foram uma democracia, né? E eles sempre tiveram, né, essas pesquisas de opinião. Então, o que acontece para eles é muito fácil. Eles têm, assim, dados, eles pegam desde 1960 e aí eles fazem um modelo deles super robusto. Que, enfim, errou, né? 99,9%. Mas Não achei bom, não. Mas na teoria é super robusto, né? Mas pode errar. 99,9%. Pode. Mas foi um osso. Então, mas tem os Tem um erros. fator também social lá do pessoal, Isso. né? E aí também entender, né? As decisões que as pessoas tomam. Então eu tava falando desse Nate Silver, né? Que ele faz esses modelos. Ele previu 70% de chance do Trump ganhar, que não é tão alta se a gente vai pensar, né? Então é um pouquinho mais do que jogar a cara ou coroa pra cima, né? E aí ele explica, assim, então é bastante interessante, porque ele começa. Tem uma matéria que ele explica por que ele ganhou e por que a maioria das pessoas falou que não ia, né? E ele mostra, assim, como é que funciona o modelo. Então, é uma ciência por trás dessa coisa, assim, mas é bastante divertido. Qual é o nome do livro que você tinha falado? Era, sei lá o que? O Sinal e o Ruído. Sinal e o Ruído. E o nome é isso, né? Porque a ideia é o seguinte, né? Quando a gente faz um modelo, a gente vai ter o ruído, que é o erro, e a gente tem que identificar o que é a coisa certa no meio da coisa errada, né? Então esse é um modelo, assim, a pessoa que faz o modelo, ela tem que identificar isso. Então a gente fala, o que está prevendo, por exemplo, essa eleição, é só o dado histórico, é a tendência, o que é? E aí a gente tem que achar as variáveis, né? Que é o sinal no meio do ruído. Legal. É um livro muito bom, leiam, vale a pena. Bom, Acessem. Exato, não esqueçam de acessar o Como Previsto, o site é www.comoprevisto.com. Aí Instagram é instagram.com/como.previsto. Beleza. E estamos lá. Sigam a gente nas redes sociais. A gente vai colocar um linkinho do livro também se estiver na Amazon pra todo mundo comprar. Legal. Porque o livro é legal. E a gente ganha. Ganha alguma coisa? Então não vou pôr, não. Eu trabalho pra. Assim, com o tempo dá pra. Um piroca voadora? Enfim.
É o carecão. Mas tudo bem. E, de novo, obrigado pro Dr. Paulo, que veio aqui, né, agraciar a gente com o conhecimento dele sobre modelos estatísticos. Como ficou bem óbvio, a gente não manja quase nada. E... Eu falei a gente, Fernando. Nós somos um grupo. Mas é legal, a ideia desse episódio era justamente quebrar alguns mitos em relação à eleição. E eu acho que a gente atingiu esse objetivo. Então, obrigado de novo, Dr. Paulo. Queria agradecer também vocês por terem me convidado. Achei muito legal a participação aqui, foi bastante bacana. Então, me diverti bastante. Então, obrigado. Ai, que bom. E é isso, pessoal. Obrigado. Inscrevam-se no canal, toquem o sininho, curtam o vídeo e olhem os links na descrição. E compartilhem com os amigos. Yes. É corrente. A cada 3 pessoas que vocês mandarem, pede pra eles mandarem pra mais 3. Exato. Não, pirâmide, né? não, marketing multinível. Exatamente. Respeito aqui. Em 13 ciclos, o Manoias estará sendo visto pelo mundo inteiro. Ó. Tomara. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente divaga até no tchau.